Olá, gente. Boa noite para vocês. Eu aqui de novo. Daqui a pouco vocês vão enjoar, né? De mim. Mas vamos fazer uma maratona aí de lives para a gente ajudar, né, as mães. Eu fui com essas caixinhas, né, que a gente abre de vez em quando. Eu fui olhando os temas mais pedidos, assim, né? E aí eu fui anotando e eu fui buscando pessoas que poderiam falar bem desses temas para me ajudar. Queria que alguém falasse aí pra mim se tá dando pra ouvir bem, se tá tudo certo. Eu sempre fico nessa dúvida, porque às vezes o som aqui em casa fica meio ruim. Tá dando pra ouvir bem, Fernanda? Obrigada. Vamos esperar o Saulo entrar. Obrigada, Débora. Beleza. Eu vou esperar o Saulo entrar, mas eu já vou falando assim, antes dele pedir aqui para participar. A Luna, tudo bem, Luna? Eu vou falando assim, que é um tema muito amplo, né? Na verdade, a gente fez uma baita de uma confusão. A gente e eu, no caso. Eu anunciei que a gente falaria sobre. Eu fiz na arte, né? Que a gente falaria sobre temperança. No story eu falei que a gente falaria sobre paciência. E são parecidos, mas não é a mesma coisa, né? Então, como ficou muito amplo, eu conversei um pouquinho com o Saulo. A gente combinou de fazer um caminho aí, percorrer um caminho. Primeiro começar a falar sobre a impaciência, né? Ou seja, a irritabilidade, as causas orgânicas disso, as causas, vamos dizer assim, as causas que seriam doença relacionado a isso, quem procurar, que foi o que a gente prometeu falar, e depois a gente aprofunda nessa. O Saulo tá por aqui. Já aceitei o convite dele. Vamos esperar ele entrar. Olá, tudo bem, Olá, boa Saulo? noite. Tudo Tudo bem tranquilo, Paula? contigo? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Tô vendo que você tá no consultório aí ainda. Eu fico aqui porque lá em casa é mais caótico. É mais difícil fazer, entendo. Eu entendo. Putz, te tirei de casa tarde, então, porque aí já são 9h30, né? Não, mas não tem problema não. É por uma ótima razão, né? Pra Por gente uma ótima razão. tentar deixar o pessoal um pouco mais temperante, mais Isso. paciente, né, Paula? Vale a pena, vale a pena. Luna vai perdoar, gente. Eu vi que ela Sem tá por dúvida. aqui, Ah, ótimo. tá por aqui. Saulo, e aí, eu estava conversando com o pessoal, não sei se você estava ouvindo. Obrigada, né, primeiro, por, né, se dispor. É sempre muito bom conversar contigo. Eu sempre falo que eu gosto demais dos seus posts, das suas artes, né, as coisas que você coloca. Acho você muito sensato. E quando eu pensei em falar em temperança, paciência, seja o que for, foi a pessoa que me veio na cabeça. Não tem jeito, porque você já passa isso pra gente, né? E aí eu estava conversando com o pessoal disso, da gente primeiro explicar um pouquinho o que é cada um e a gente, como dois médicos, tentar primeiro começar pela essa parte da doença mesmo, o que causaria irritabilidade, né? Quem procurar, eu acho que é um caminho melhor, né? Como a gente tinha combinado. Uhum. Isso, o primeiro ponto, né, Paula? Primeiro, eu até me lembrei hoje de uma resposta que até a doutora Roberta Filgueiras, você conhece ela Uhum, também, né? aham. Eu vi até que você repostou aquela resposta, Achei né? show. Aham. Alguém perguntou para ela assim, se psiquiatria seria uma boa especialidade, etc. E aí eu respondi lançando luz sobre esse conceito que a gente tem de psiquiatria integral, né? Que assim, Uhum. é um nome bonito, né? Psiquiatria integrativa, medicina integrativa, é um nome bonito simplesmente para expor uma realidade, né? Uhum. Se eu, como psiquiatra, você também como minha colega, se a gente se propõe a ajudar alguém, né, a me sentar aqui no meu consultório e atender pessoas, eu tenho que olhar para essa pessoa na sua integralidade, né, no seu todo. Então, Uhum. até para abordar esse tema da temperança, da paciência, a gente tem que buscar todos os aspectos. O aspecto mais básico de todos seria essa questão biológica mesmo. Então, muitas Uhum. vezes, a irritabilidade
ou a reatividade, né, a impaciência, ela está associada a algum tipo de transtorno que tem ali sua origem biológica mesmo, né? Então, é muito comum, já que o contexto aqui hoje é principalmente em relação às mães, né? Uhum. A irritabilidade enquanto um sintoma de um quadro depressivo, por exemplo. E aí a gente se lembra principalmente daquele período ali pós-parto, que é sempre muito difícil para a mulher, né? Em que Uhum. podem aparecer alguns sintomas depressivos, né? Então, além da irritabilidade, da falta de paciência, a gente percebe também um humor deprimido, um certo desânimo, uma diminuição da energia, e aí pode vir junto também crise de choro. E se esses sintomas forem leves e autolimitados, né, principalmente ali até as 2 semanas pós-parto, a gente está diante aí de um quadro de blues puerperal, né, que é Uhum. bastante comum, e até 85% das mulheres podem vir a ter esse quadro, que é um quadro autolimitado, e aí com o passar do tempo isso vai melhorando e aí as coisas voltam ao normal. Agora, se isso persiste aí, ou se agravam os sintomas, né, dependendo da gravidade dos sintomas, aí a gente já está diante de um quadro de depressão pós-parto, né? Então, se a pessoa, né, se a puérpera tiver nesse contexto aí já de pós-parto e a irritabilidade vir acompanhada desses outros sintomas, a gente tem que pensar inevitavelmente ou no blues puerperal ou na depressão pós-parto. A gente pode, fora Uhum. do contexto ali de pós-parto imediato, a gente pode pensar num quadro depressivo mesmo, né, assim, Uhum. comum, em que a irritabilidade é um dos sintomas. Mas aí ela não viria sozinha, viria também com esse humor persistentemente triste, né? A gente fala de uma tristeza que não tem uma causa, ela não é reativa a nenhum acontecimento, simplesmente uma tristeza, uma angústia que vem e ela tem uma gravidade maior do que o normal, uma duração maior do que o normal, né? Ela é persistente e ela vem acompanhada também de outros sintomas, como alteração do sono, alteração do apetite, né? A Uhum. anedonia, que é essa incapacidade de experimentar prazer em atividades ou situações que eram previamente prazerosas para essa pessoa. Então, a pessoa sempre Uhum. gostou daquela atividade e, de repente, ao fazer aquela mesma atividade, ela não experimenta prazer. Então, nesse ponto, se a irritabilidade vier acompanhada de estudo, então a gente vai pensar num quadro biológico de depressão, né? Outro quadro bastante comum é quando está associado à ansiedade. E aí a Uhum. ansiedade, ela tem um fundamento biológico bastante interessante, que é quando a gente tem uma região que ela é mais profunda, né, mais central, que seria o sistema límbico, né, que é o sistema das emoções. Lá no sistema límbico, a gente sabe que tem um órgãozinho chamado amígdala, e que essa amígdala ela é responsável pelaquela relação de luta ou fuga, que o pessoal conhece lá do ensino médio, que em funcionamento normal, né, diante de uma ameaça à minha vida, né, se os meus sentidos captam, por exemplo, a presença de um animal feroz, de uma onça, de alguma coisa assim, e isso chega para a amígdala vai reagir. E aí ela não vai Uhum. permitir que esses estímulos cheguem lá para o córtex pré-frontal, que é a região da inteligência, da reatividade, né, propriamente dita. Então, quando a gente está diante de um quadro de ansiedade patológica, a gente começa a ter uma hiperreatividade desse sistema do medo e a gente começa a interagir com as pessoas do nosso dia a dia, né, com os nossos filhos, com o nosso marido, como se fosse uma espécie de onça, assim, como se fosse uma ameaça à minha vida. E aí, quando o meu filho faz alguma coisa, quando a minha esposa faz alguma coisa, eu acabo reagindo a ela, né? Com Uhum. agressividade, com a resposta maldada, né? Assim, sem pensar. Porque realmente, se a gente for olhar da parte biológica, não é muito o córtex pré-frontal, não é a região da inteligência que está na dianteira, mas a Uhum. região mais baixa até, né, assim, em complexidade, é a Mais região primitiva, assim, né? mais primitiva, muito semelhante à resposta dos animais, né? É ela que está ali na dianteira. E aí eu dou uma resposta atravessada, eu me irrito com o som, né? Às vezes o marido não pode nem... O jeito que o marido abre a porta, aquilo ali já
já te irrita e a mulher já fica preparada O ali jeito para. que ele mastiga, tem paciente que me fala isso. Ai, mastiga fazendo barulho, pra que isso? Eu já vi paciente reclamar da forma que respira, Paula. Ah, também. Aí fica difícil, né? Aí fica complicado, porque a gente precisa disso, né? Fica difícil, dá vontade de rir até, né? Mas É, é caótico, né? exatamente. Então, assim, são reações e é importante lembrar, né, que assim, essa região da amígdala, essa região mais primitiva e reativa, ela não está no nosso controle, certo? Uhum. Então, é uma parte involuntária. Então, acaba que isso vai acontecendo. É, eu lembro muito também de um exemplo que o Ítalo deu de um casal que estava em vias de separação. E quando ele foi ver assim, na rotina do casal, era porque o homem tinha trocado a sua escala de trabalho e aí ele não conseguia se alimentar, então ele passava muito tempo em jejum. E aí Uhum. quando ele chegava em casa, ele já estava muito irritado, né? Assim, ele já estava com essa irritabilidade exacerbada e o fundo era biológico, era simplesmente porque o Fome. rapaz não estava se alimentando, estava com fome, já chegava muito irritado ali para se relacionar com a sua esposa. Então, isso naturalmente gerava muitas brigas. Então, você Uhum. vê, tem questões muito básicas, assim, muito biológicas, que podem gerar esse quadro de impaciência, de irritabilidade, até de agressividade, né, com as pessoas Uhum. que a gente se relaciona. Então, o primeiro passo assim, para abordar esse tema seria a pessoa descartar esses aspectos biológicos mesmo. Uhum. E uma coisa que eu vejo muita dúvida é assim, até que ponto é normal uma ansiedade? Até que ponto uma tristeza é normal? Eu acho que isso é importante a gente falar. Você começou pela parte da depressão, né? Dos sintomas depressivos em geral, tanto pós-parto quanto uma depressão comum. Eu acho que eu sempre friso a importância. As pessoas pensam em choro, né? Mas eu acho que o sintoma, o pilar da depressão é a anedonia, a perda da capacidade de sentir prazer, né? E isso que as pessoas têm que observar mais. Eu amava ir na academia, agora para mim não faz muito sentido. E os sintomas neurovegetativos associados, né? Então interferiu no meu sono, interferiu no meu apetite, eu emagreci, estou dormindo menos, porque e também a intensidade, o tanto que isso atrapalha o seu dia a dia. Eu estou rendendo menos no meu trabalho. Então, isso eu acho que são coisas que chamam a atenção para um quadro patológico que precisa procurar ajuda. A gente vai falar daqui a pouco de quem, né? E em relação à ansiedade, eu acho que o que chama atenção, primeiro são as mudanças. Então, normalmente, quem tem transtorno de ansiedade é uma pessoa que tem uma ansiedade de base de longa data, né? Então, ela já conhece, ela já convive com a ansiedade, mas quando há uma mudança desse padrão, principalmente de intensidade, né? Aquilo se intensifica e também começa, o comportamento muda nesse sentido, e também começa a atrapalhar as atividades, porque quando o transtorno de ansiedade se instala, a pessoa dá uma paralisada, né? Ela fica extremamente ativa, mas ela não consegue colocar para frente os planos que ela faz. O ansioso tem um pouco isso quando é de base, não é o transtorno, mas isso fica mais evidente, né? A pessoa fica patinando ali, não consegue programar nada e fica mais irritada. E isso que você comentou da fome, eu acho que é outra coisa interessante. As pessoas têm dificuldade de reconhecer o que está acontecendo com elas, né? E isso fica aquele barulho aqui e gera uma certa angústia, né? Então, às vezes é fome, às vezes é sono, até uma criança, eu falo, às vezes até uma criança se expressa melhor que a gente porque ela chora, né? Quando ela está com fome, quando ela está com sono. E o adulto fica ali com aquele negócio, ele não sabe se é fome, se é sono, se é raiva, se é ciúmes. E às vezes até um medo de nomear, né? Esses dias eu atendi uma paciente, não, porque o marido tem um outro filho, e aí ele fica com o filho, aí eu fico assim, um pouco preocupada. Eu falei, não, isso aí se chama ciúmes, você tá com ciúmes. Não, não é ciúmes. Eu falei, a gente tem que dar nome, né, para as coisas, porque senão a gente fica com aquele negócio ali, como é que a gente combate algo que a gente não sabe nem o que é, né? Então, eu acho que essas são as diferenças para até quando é normal e quando a gente deve procurar ajuda, né? Isso. Em relação à ansiedade, eu sempre digo, né? Porque o diagnóstico da ansiedade ele é dimensional, né? Assim, para o pessoal entender, assim, tem doenças que ou você tem ou você não tem, né? Então, assim, câncer ou você tem ou você não tem. Mas tem doenças que não. Por exemplo, pressão alta, né? Hipertensão arterial sistêmica.
o normal da pressão não é que ela seja zero, né? A ausência de pressão, você está morto. Mas que ela fica ali até certo ponto. Então, a ansiedade funciona dessa mesma forma. Então, o normal não é que a gente tenha zero de ansiedade. A gente tem que ter alguma coisa de ansiedade, né? Mas essa ansiedade benéfica, né, que a gente chama de adaptativa, é aquela ansiedade que te leva a um comportamento de preparação ou cautela, né? Então, sei lá, a professor marcou uma prova, você está ali super, já começa a ficar com a barriga, com frio na barriga, suor nas mãos, tremendo, um pouquinho de taquicardia, mas aquilo ali te leva a deixar de ir para uma festa e estudar, por exemplo. Então, nesse ponto, ela foi positiva, te levou a um comportamento de preparação. Agora, se a partir do momento que essa ansiedade começa a gerar um comportamento de esquiva, seria fugir da situação, né? Então, você precisa da prova para formar na faculdade. E aí você começa a faltar as provas. Então, é uma esquiva, né? Ou o que você, né, bem colocou, que é a paralisação, né? Então, diante do que eu tenho que fazer, eu paraliso. Então, se o pessoal aí está escutando a gente, se começar a perceber que tem isso na vida, principalmente o prejuízo funcional, né? Não conseguir fazer as coisas que eles precisam fazer no dia a dia, e então aí já está na hora, né, de procurar ajuda. E a ajuda, Saulo, as pessoas também ficam nessa dúvida, né? Eu vou num psicólogo, eu vou num psiquiatra, eu vou num clínico primeiro. O que que você pensa disso? Nossa, Paula, essa pergunta é complicada, porque eu diria que é muito operador dependente, assim, para ser totalmente sincero. Também Porque, acho. assim, nós estamos aqui entre, né, dois psiquiatras, mas a gente sabe que, infelizmente, a psiquiatria moderna, ela, como eu disse na resposta lá para a doutora Roberta, né, parece que atualmente ela migrou para o pêndulo foi todo para um lado de uma psiquiatria estritamente cientificista, Uhum, medicamentosa, que a gente sabe, né, uhum, que a medicação é fundamental em alguns casos, mas tem que olhar com cuidado isso, né? Porque, por uhum. exemplo, um quadro depressivo leve, a gente poderia entrar com a psicoterapia Psicoterapia, primeiro, com atividade atividade física. física. Exato, então poderia fazer Uhum, isso. Então não sei, eu não sei como é que é aí, mas aqui o pessoal tem uma tendência assim de às vezes já entrar com a medicação e tal, né? uhum, Então, assim, eu digo sempre, né, que o bom psiquiatra, ele sabe encaminhar, né, no momento certo para o psicólogo, e o bom psicólogo sabe encaminhar também no momento certo para o psiquiatra. Então, mas fato é, alguma ajuda deve ser procurada para investigar isso, né? uhum, E também, com certeza é da sua prática, né? Mas tem muitos psiquiatras que não fazem isso, é pedir exames, né, laboratoriais. uhum, Quantas vezes ali a gente, essa irritabilidade, às vezes não pode ser uma vitamina B12 baixa, uma uhum. vitamina D baixa, Hipertiroidismo. hipertireoidismo, né? Então, isso Uhum, a gente pede aqui, né? Eu peço sempre, você pede sempre. Então, é muito operador dependente. eu Mas, concordo. né, eu diria, assim, que a pessoa tem que procurar ajuda. Não inventa de ir para Dr. Google e ficar lá Uhum. pesquisando, que a coisa vai se complicar mais e corre o risco de se agravar, né? Exatamente. Eu concordo totalmente, acho que é operador dependente, mas assim, eu acho que o bom profissional também sabe a hora de encaminhar, mas eu penso que num quadro mais arrastado, ou então que está muito intenso, o ideal seria procurar um psiquiatra inicialmente, um bom psiquiatra, justamente para essa exclusão de causa orgânica, para a gente pedir exames e tal. Se for leve, a gente vai encaminhar para psicoterapia certamente. Se for grave, pelo menos eu faço assim, dou uma melhorada inicial, encaminha para psicoterapia também, assim, a grande maioria dos casos. Então, acaba que a gente caminha junto, mas talvez essa triagem inicial seja interessante isso. Mas eu concordo, o importante é pedir ajuda, né? Que vai ser encaminhado para o lugar correto se for um profissional bom. Uhum. Sem dúvida. A gente tem que excluir essa primeira dimensão, né, humana, biológica. É, ô Saulo, e em relação aos transtornos adaptativos, o que que você pensa em relação à irritabilidade? O que que é, né? Isso, normalmente é quando acontece algum evento estressante, alguma mudança assim, muito importante na vida da pessoa e, como o próprio nome diz, ela tem essa dificuldade de se adaptar a esse novo contexto. E acaba que esse novo contexto gera um estresse muito grande, né? Então,
às vezes uma perda de emprego, né? Às vezes a própria mudança, a própria maternidade ou paternidade, Uhum. um divórcio, né? Uma mudança de cidade, alguma coisa desse tipo. E aí que os sintomas começam a aparecer, como a irritabilidade, como a própria tristeza, né? O humor disfórico, né? Que a gente costuma chamar também. Então, isso aparece e resolvido o estresse, né? Dentro de 6 meses, né? Como tem lá nos critérios, resolvido esse fator estressante, e aí o transtorno desaparece, que é uma forma de também identificar e diferenciar de outros quadros psiquiátricos. Mas também é um dos mais comuns que a gente encontra, né? O transtorno adaptativo. É muito comum. É muito comum. Às vezes é difícil de você diferenciar de uma depressão reativa, alguma coisa assim, né? Isso. É difícil. Mas o importante é, nesses casos de mudanças, eu vejo muito na maternidade. A pessoa tem uma dificuldade com aquela nova vida, aquela nova rotina, aquela, às vezes muda até a dinâmica conjugal um pouco, né? A pessoa fica com dificuldade em levar tudo isso e, de novo, não consegue reconhecer os sintomas, que às vezes, de fato, está com um transtorno. E também eu acho que é necessário procurar ajuda. Uma vez excluído essas causas, né, que a gente sabe que são causas tratáveis, isso fica mais fácil, mas a gente sabe também que tem algumas pessoas que são irritáveis, assim, de sempre, né? Eles têm esse perfil mais irritável. Pode ser pela personalidade, pelo temperamento. O que você acha disso, Saulo? Isso. Então aí a gente sabe, né? O ser humano ele não é só matéria, né? Ele tem outras coisas. Aí quando a gente entra nessa parte imaterial, que aí cada pessoa chama de uma forma, né? Pode chamar de psique, de mente ou de alma, mas fato é que a gente também tem esse componente que é imaterial em nós. E desse componente imaterial, a gente tem o componente mineral, né, como a gente fala, que é o temperamento. E o pessoal adora a teoria dos 4 temperamentos, né, que realmente é muito interessante. Eu E adorei a sua sequência de lives sobre isso, a jornada, né, da decisão. isso. Muito legal a forma que você explicou, adorei. E eu até foi sábado agora, eu gravei uma palestra que eu fiz aqui, foi até sobre os 4 temperamentos na relação com os filhos, né? E Olha que legal. aproveitando aí que você também está fazendo, né, essa série de lives Uhum. também sobre maternidade leve e tal. Então, foi super interessante, assim, o pessoal ficou muito curioso para entender, né, sobre os temperamentos. E basicamente é isso, né, é um componente mineral da parte imaterial nossa, né, que nós temos. Então, é uma certa tendência que a gente tem de reagir a determinadas situações. Então, o temperamento é esse filtro que fica entre nós e o mundo. Então, tudo que me acontece, né, as situações que me acontecem, que tem uma determinada carga afetiva, né, André, os dois fleumáticos mais divos do Insta. por Ai, falar nisso, André. a live com o André foi muito boa, eu acompanhei. Demais, né? Demais. Eu coloquei no Nossa, YouTube hoje, sério, foi muito boa, eu também achei. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Ela é demais. Foi muito vale boa. muito a pena. E então, o temperamento é esse filtro, né, que existe entre eu e o mundo. Então, tudo que me acontece, né, a carga afetiva das situações, ela chega e antes de chegar até mim, né, entre aspas, ela passa por esse filtro. E a depender desse filtro, né, ou seja, dependendo de qual é o meu temperamento, eu posso ter uma tendência maior ou menor a reagir, né, a ter Uhum. essa reação mais, essa irritabilidade. Dentre os 4 temperamentos, bom, a gente já sabe qual é o que tem a maior tendência O que a queima. o que queima. O bateu, levou, o famoso bateu, levou, né? Uhum. E eu não nem posso falar muito, não, que eu sou casado com uma colérica, né? Mas uma E eu vi colérica, hoje a filha também é? estamos com essa suspeita aí. Aparentemente, sim. Isso. Aí eu vi ela fazendo um bolinho assim, não. É, Aí a aluna colocou. ela tem ali os traços, né? Então os temperamentos de cima, né? Então, o colérico e o sanguíneo, eles têm essa tendência da expansão, né? Então, naturalmente, eles têm mais facilidade para reatividade ou para irritabilidade.
Nesse caso, o colérico, por ter o componente seco, né, e resistir mais, ele tem essa tendência de ser mais irritado. Então, o colérico, assim, né, ele lida muito com o problema da ira e ele tem mais predisposição para isso. Então, os coléricos têm que ficar mais atentos, porque justamente a ideia de estudar temperamento não é simplesmente para aquilo virar uma desculpa, né, e falar assim, ah, não, sou irritada porque eu sou colérica, né? Não, Uhum. pelo contrário, você já sabe que aquilo ali é uma tendência que você tem, então você estudou isso, você aprendeu sobre isso, justamente para que você se antecipe às suas reações e você passe a superar a parte ruim, né, as características ruins do seu temperamento. Uhum. E é legal isso, mas me fala assim, na sua prática, você observa que as pessoas conseguem fazer isso, colocar isso em prática diante do conhecimento, ou precisa de uma maturidade, ou precisa de algo maior, que a gente está falando de matéria, para você se apegar? O que você tem visto em relação a isso? Então, aí quando a gente vai falando sobre virtudes, né, sobre temperamento, sobre personalidade, a gente começa a entender qual é o lugar de cada coisa, né? Então, eu entendo que o temperamento é o meu filtro, é a minha tendência. Só que eu tenho várias tendências. Eu tenho a tendência do temperamento, eu posso ter uma tendência biológica, por exemplo. Eu posso ter uma Uhum, predisposição à agressividade, como a gente conhece, né, em alguns casos. Eu posso ter uma predisposição ao alcoolismo, enfim, a uma série de coisas. Só que isso é mais um componente em mim. Só que o que de uhum, fato me torna humano é justamente a capacidade de escolher, mesmo diante das tendências que eu tenho. Então, quando a gente fala em virtude, tem dois aspectos que a gente tem que fortalecer. Em primeiro lugar, é o ordenamento pessoal, né, que a gente fala, que é entender que há uma hierarquia em nós. Né? Então, eu tenho o intelecto, eu tenho a vontade e eu tenho as emoções. Dentro desse aspecto das emoções, aí a gente tem tudo isso que a gente está falando, né? Os sentimentos, as emoções, aquilo que algumas pessoas chamam de instinto, né? Mas para o ser uhum. humano não cabe Não muito tem muito. Uhum. isso. Então, ela nessa hierarquia, o intelecto é em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu tenho que, por exemplo, fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos falando, nós estamos trazendo conhecimento para as pessoas. Elas têm que entender o que é mais valioso. Elas têm que entender o que é mais importante. Então, por exemplo, na relação com meu filho, se eu estou sempre irritado e reativo, e ele convive comigo desse jeito. Isso é um bem? É isso que eu quero? Para mim isso é normal? Ou eu tenho que procurar lutar contra isso, ou de alguma forma aprender uma forma de não ser assim? Então, a primeira coisa, você tem que fazer um juízo de valor sobre o Uhum. comportamento. Porque senão a sua tendência, né, aquilo que você faz sem pensar, ele para você, ah, não, tanto faz, isso aqui para mim não tem nenhum problema. Então, de fato, o primeiro ponto é lançar luz sobre, utilizando a razão, né? Para você saber Uhum. qual é um comportamento desejável e qual não é. E segundo lugar, né, seguindo essa hierarquia, né, de intelecto, vontade e emoções, a gente tem que fortalecer a vontade. Fortalecer a vontade é fazer com que ela esteja submissa ao intelecto. Né? É a primazia do intelecto. Então, ela tem que começar a querer andar nessa direção. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz isso contrariando a nossa vontade em pequenas coisas, que é, por exemplo, o que o Uhum. Ítalo faz, né, nos Banho exercícios gelado, físicos. café sem açúcar. Exato, porque as pessoas acham que essas pequenas coisas não fazem diferença, mas faz uma enorme diferença, uma Uhum. enorme diferença. Porque a gente, o homem moderno, nós que estamos vivendo nesse tempo, a gente é acostumado assim com muitas coisas muito boas, assim, muito gostosas, que não são Uhum. um mal em si mesmo, mas o problema é você acostumar com isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, E não é, tolerar um mínimo desconforto. perfeito, perfeito. Então, é ar-condicionado, né, em todos os lugares. Uhum. É o tênis mais confortável do mundo. Por exemplo, nos alimentos, quando a gente fala, inclusive, de temperança, a temperança ela é a virtude moderadora dos apetites, né? Então, Uhum. a gula deve ser moderada pela temperança.
Então, por exemplo, os alimentos, eu só como aquilo que é muito saboroso. Então, Uhum, o próprio exemplo do café, né? O café, ele já tem um sabor ali dele e que não é exatamente assim, não é doce. Aí você vem com uhum, açúcar e joga em cima daquilo ali, você tá, para quem gosta muito de café, quem entende de café, é quase uma, você tá uhum, pervertendo ali o café. Mas, por exemplo, conviver com o sabor amargo, né? E uhum, para muitas pessoas isso é assim, impensado. Tamanha fraqueza de vontade. O banho, por uhum, exemplo, se não tiver na temperatura lá muito quente, a pessoa não toma nem banho. E aí começa uhum. a ter a vontade muito fraca. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você não consegue direcionar suas atitudes para aquilo que você mesmo considera que é um bem. Aí você inverte a hierarquia, a vontade fica acima do intelecto, né? Você fica à Exato, deriva de sentimentos, né? Só faz o que é gostosinho. Aí a perfeito. gente explica a gula, a gente explica até. Vai de gula a traição, né? Exato, quando ele fala lá de moderar os apetites, é moderar os apetites que tem a ver com o corpo e que normalmente eles existem para a autopreservação do homem. Então, a alimentação, o sono e o prazer sexual, por exemplo, nenhum desses é um mal em si mesmo. Tanto Uhum, que as virtudes, o objetivo da virtude não é acabar com aquilo, né? Não é tipo assim, uhum, que a gente não tenha prazer sexual, ou que a gente não tenha um prazer ali com o alimento, ou com a bebida, uma coisa assim. É uhum, simplesmente para que isso não seja o guia, digamos assim, que não tenha, que os seus impulsos, que as suas emoções não sejam quem tem a rédea da sua vida. Porque aí o uhum. grande problema, aí a gente já cai no outro tema que é a personalidade. Se a gente entender a personalidade enquanto estrutura narrativa, ou seja, todos nós aqui, cada um de nós, está escrevendo a sua própria biografia com o quê? Com pensamento ou com ação? Com Com ação, ação, né? né? Com ação que a gente Uhum, escreve a nossa biografia. E aí, se as suas ações são condicionadas pelas suas tendências, pelo seu temperamento, pela parte ruim, né, do seu temperamento, ou por uhum, esses confortinhos, né? O que é mais aprazível para mim, o que é mais fácil para mim, o que é mais gostoso, qual história que eu vou acabar escrevendo? Né? Eu e uhum, você, por exemplo, a gente não acorda para ir para o consultório. Né? uhum, Se o filho chora à noite, é mais confortável para mim continuar dormindo. Então eu não levanto, não uhum. cuido. Eu tenho que educar o meu filho, é uma dificuldade também. Ele vai me irritar e tal. Então aí eu pego e não Promete faço fazer uma isso. live e não tá afim, não faz a live, Exato. Sofre né? um acidente. Puta merda. É verdade. Mas, mas então, aí o que vai acontecer? A minha personalidade, a narrativa, a história pessoal que eu estou escrevendo, ela começa a ser uma história que não é minha, que não é pessoal, Uhum, mas é uma história, olha que coisa triste, é uma história que meio que um animal pode escrever, uhum. porque o animal sim é refém dos seus instintos, ele sim faz só o que o instinto manda. E aí, mas tudo bem, porque essa é a natureza dele. Ele não está traindo a própria natureza. Mas nós, seres humanos, não. Então, assim, se eu tivesse que falar aí duas coisas. Primeiro é estudar o assunto, é escutar uma live como essa, por exemplo, né? E segundo, Uhum, fortalecer a vontade. Pequenas uhum. contrariedades no dia a dia vão fortalecendo a sua vontade e a sua personalidade. Né? Perfeito. Saulo, eu vou puxar para a maternidade, que você sabe que eu estou nessa linha aí. Não só agora, nem tudo está perdido, a gente consegue educar a nossa vontade agora, né, com essas pequenas é, contrariedades e com esses, como diz a Mila, tirando os automimos, cada um chama de uma coisa, mas no fundo é a mesma coisa, né? Mas eu acho que a gente também tem esse papel enquanto educador, né, de educar a vontade da criança. E toda vez que eu posto alguma coisa que eu não sou muito a favor da disciplina positiva, chove de perguntas para mim, de críticas, de pessoas a favor da disciplina positiva me descascando, falando que eu não conheço, que eu não posso falar e tal. Realmente eu não, eu já li bastante, já estudei muito. Eu sempre falo que eu faço jejum de opinião, como diz o Ítalo, do que eu não estudei.
não sou uma estudiosa do assunto, eu não me dedico a isso porque eu não me identifico, mas para mim é justamente esse o ponto negativo da disciplina positiva. Ela enfraquece a vontade. E aí, eu já discuti com tanta gente que levanta a bandeira da disciplina positiva e eles me falam assim, não, ela não enfraquece, porque ela não deixa a criança à deriva, ela dá duas opções, por exemplo, você quer escovar o dente com a escova rosa ou amarela? Isso enfraquece, porque hierarquicamente, eu quero ouvir sua opinião também, mas a minha é que assim, hierarquicamente, o intelecto dela ainda não está pronto. Para que ela, uma criança, ela não tem a parte cognitiva formada para que o intelecto tome uma boa decisão. Então, o educador, a gente, né, nesse caso, a gente precisa ser a vontade auxiliar, é papel do pai, é obrigação, é dever, não é que a gente quer, é o nosso dever ser essa vontade auxiliar, fazer boas escolhas, porque, óbvio, se o adulto fica escolhendo só o que é gostosinho, imagina a criança, né? Exato. Quer dormir até mais tarde, quer comer só o que é gostosinho e tal. Então, se a gente fornecer essas opções, ainda que seja restrita, ela não tem o intelecto possível para isso e ela vai entender que tem. A gente vai estar falando que tem, que você está dando opções, ela vai entender que ela tem. E aí ela começa a fazer escolhas ruins e a gente está sendo negligente. Nossa, o pessoal da disciplina positiva está desmaiado uma hora dessa. Mas essa é a minha opinião. Tem muita coisa legal na disciplina positiva. Até assim, da família ler sobre ela, para ter uma dinâmica legal. Mas assim, levar ela ferro e fogo a fundo, eu acho que é uma falta de conhecimento dessa hierarquia que você disse, que futuramente a gente vai ter uma vontade enfraquecida, consequentemente, pode ser que seja, vai acabar levando a uma personalidade enfraquecida. E assim, a personalidade a gente sabe, é tudo, né? A personalidade é o que a gente escuta, o que fez muito sentido para mim, é o que trata, né? Então, para a gente, psiquiatra é importante, para uma mãe que não é psiquiatra, é ela que vai conseguir formar a da criança, tirar quem estiver ali perto dela da quarta camada, né? Então, assim, uma vontade fortalecida assim, a gente quem não tem na vida adulta e faz essa luta para formar, sabe como é difícil, mas assim, a gente tendo esses conhecimentos, eu acho uma negligência a gente não aplicar nos nossos filhos para que a gente eduque eles com uma vontade fortalecida, né? Para que a hora que o intelecto deles estiver pronto, aí sim a gente pode dar, vamos dizer assim, o poder de decisão para eles monitorizado até um certo momento, depois vai indo. Eu lembro do meu pai falando que é como se fosse um barquinho, você vai vendo ele se distanciando, né? Você vai acompanhando esse distanciamento do barquinho, a partir do momento que você for vendo esse intelecto. Agora, sim, e como que você observa isso, né? Com quantos anos, que alguém deve estar se perguntando isso, né? A partir de que idade e tal. Não existe isso, obviamente, mas como é que a gente consegue verificar coisas desse tipo? Com a presença, né? Não tem como, assim, eu sei, posso ser que eu vou deixar algumas mães culpadas, eu mesmo preciso Outro trabalhar. vespeiro. Outro vespeiro. Eu preciso trabalhar também, eu sei como é, mas a gente precisa conviver para a gente ir observando a evolução, para a gente conhecendo, para a gente conhecer e ir fornecendo essas ferramentas e a gente fazendo essas mudanças que a gente tem que ser feita, né? Não ficar fazendo companhia para o filho. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Eu não estou falando que não é ninguém para ninguém ler disciplina positiva, é legal, mas assim, não levar isso a fundo. Porque até hoje eu não encontrei uma teoria que abrace tudo e que a gente consiga levar ela a sério, né? E seguir só aquela. Um misto de todas é extremamente interessante, mas, de novo, o que é mais interessante do que qualquer teoria Montessori, não sei o quê, é a personalidade do educador com a presença dele ali, né? Sabendo esses conhecimentos que a gente está falando e reconhecer essas fases para a gente ir passando, né? Perfeito, Paula. E aí, então, assim, a gente chega no básico de tudo, né? Conhecimento antropológico. Você tem que entender se você está diante de quê? Você está com seu filho na sua frente. Você está diante de quê? Você está diante de um animal que pode ser totalmente condicionado e adestrado? Não. E aí, quem acredita nisso acaba caindo numa educação, né? Porque essa concepção de achar que a criança é um animalzinho
pode ser totalmente condicionado, ele é uma concepção materialista, que aí vai acabar gerando uma educação mecanicista, né? Que é essa coisa de adestrar. Bom, não é isso. Eu estou diante de um mini adulto, ou seja, o que seria um mini adulto? Ele já tem o intelecto formado de partida, e aí eu posso dar a ele essa opção das escolhas, etc, etc. Então, não. A gente sabe, né, como você bem disse, a gente não tem as idades assim exatamente, mas ele pode pensar assim, do 0 aos 3 anos, o que está na dianteira ali é a sensibilidade, ou seja, a reunião dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então a gente tem que tomar conta do quê? Da qualidade e da quantidade de estímulos aos quais a gente expõe os nossos filhos. Então, telas, nem se fala. Por exemplo, a música. Foi um bom ponto aqui, a música. Bom, muita gente fala, muita paciente fala assim, não, mas meu filho só escuta música educativa ou música religiosa, né? Que o conteúdo da letra e tal é muito bom. Só que o volume é alto, o ritmo é acelerado e não tem melodia. Então, não está adiantando para essa criança de 0 a 3 anos, porque o que está chegando para ela é o volume. Então, outra coisa que os pais têm que prestar atenção. Nessa idade, muito mais importa o tom de voz, a expressão facial, do que o conteúdo de conceito que está ali naquela fala, né? Então, até essa idade é mais ou menos isso. Dos 3 aos 6, aí isso já evolui para formar uma afetividade. Então, aquele estímulo que chegava, batia e ia embora, que era só a reação sensível ao estímulo, agora ele permanece um pouco mais. E aí começa a gerar os afetos, né? O afeto. E aí só depois ali, mais ou menos dos 6 anos, é que aí sim se forma o intelecto. E aí sim a criança começa a entender conceitos. Aí sim você começa a fornecer conceitos. E aí seria importante, inclusive, fornecer conceitos claros, né? Principalmente assim, de beleza e de feiura, de bondade e de maldade, de verdade e de mentira. E aí sempre tem alguém que fala assim, Saulo, mas nem tudo que é bonito é verdadeiro, ou nem tudo que é bonito é bom. Ele já está indo para exceção, né? Mas nessa idade, quando a criança está se desenvolvendo, você tem que fornecer os conceitos claros. Claros, não moralistas, né? Exato. E aí, à medida que ela for crescendo, aí sim ela vai entendendo as nuances que existem entre isso. Mas imagina se você é totalmente relativista. A criança vai navegar pelo mundo, assim, ela não sabe onde é norte, é sul, o que é bom, o que é Totalmente feio. insegura. E aí qualquer pessoa ali que passar já vai convencê-la de qualquer coisa, já que tudo é relativo. Então, esse ponto da educação é fundamental. Um motivo também de irritabilidade que pode gerar nas mães, nos pais, na criação, é você não entender essas fases e aí você exigir da criança uma coisa que ela simplesmente não está na fase de entender. Então, por exemplo, você dá uma regra que é muito aberta, uma regra não, uma ordem, né? Que é muito aberta. Aí a criança simplesmente ela não sabe o que fazer. Tipo assim, arrume os seus brinquedos, né, para uma criança muito novinha. Ela não tem a noção assim, o que é arrumar os brinquedos? Né? Não, pegue os brinquedos, né, verdes e coloque na caixinha azul. Aí vamos supor que você dá uma ordem aberta, a criança não sabe muito bem o que fazer, não faz. Aí você fala, essa criança está querendo me irritar, ela está fazendo birra, Está né? me desafiando. Tá me desafiando, ela nem sabe o que é desafio, né? Assim, ela não tem nem esse conceito. Então aí já entraria uma irritabilidade do pai, que é, na verdade, responsabilidade dele próprio, de não conhecer o seu filho, né? E a etapa de desenvolvimento do seu filho. E a antropologia, né? Gente, a antropologia salva. Esses dias, o Ítalo deu um exemplo no curso e aconteceu comigo aqui, eu lembrei na hora. Estava trocando uma das crianças, escutei mais muita gargalhada. Quando eu escuto muita gargalhada assim, eles estão longe de mim, pode ir lá que tá acontecendo alguma coisa.
A hora que eu cheguei, eles pegaram um rolo gigante, não um rolo, um saco de papel higiênico com vários rolinhos dentro, tiraram todos, acho que toda criança já fez isso, né? E começaram a abrir, e eles pegavam e jogavam para cima, e eles, sabe quando abre assim, maravilhado com um negócio que ele vai desenrolando e tal. A primeira atitude é você chegar e falar: Meu Deus, né? Que caos! Acabou o papel higiênico da casa, virou uma bagunça. O conhecimento antropológico te dá essa paz, né? A Eles estão razão medindo o nesse mundo, é sentido, a né? razão. Não adianta eu chegar lá e fazer um escândalo. E um escândalo, até eu vejo algumas mães até com conceitos que eles não vão entender. Gente, que desperdício, não sabe nem o que é desperdício. Sabe quanto que custou esse papel higiênico? Umas perguntas genéricas. A criança não entende nada, né? Assim, nada, nada, nada. E eles estavam tão se divertindo, e aí, assim, não é ser permissiva, até porque, assim, não faz parte do meu dicionário aqui em casa. É, assim, é conhecimento antropológico. Eles simplesmente estavam entendendo o que é aquele negócio enrolado, eles estavam medindo o mundo. Então, aquilo me salvou de uma irritabilidade que eu poderia ter tido, né? O que eu fiz? Expliquei, enrolei, mostrei para eles. Deixei até eles apreciarem um pouco. Então, isso gera uma certa paz, assim, na maternidade, né? Você entender que não é um mini adulto, você entender as fases. Eu sempre falo isso, que as pessoas estudam para, sei lá, para qualquer tipo de coisa que elas vão fazer. Aí a maternidade, que é a coisa mais nobre, mais importante, ninguém estuda, né? Ninguém não, né? Eu tô falando muita gente, mas várias pessoas acham desnecessário que o instinto vai levando, o bom senso. Bom senso e instinto são duas coisas. Uma não existe, a outra não dá para contar no ser humano, né? Então, eu acho isso muito complicado. E eu acho que grande parte da irritabilidade é por desconhecimento. Eu vejo assim, aqui em casa, eu tenho três. Eu tô dando comida para um, outro não quer. Passa 10 minutinhos, esse que não quer começa a comer. Então, assim, se eu tivesse um só, talvez a pessoa ficaria super irritada. E eu não queria aquela hora. Então, assim, é muita coisa por desconhecimento. Eu acho que o conhecimento ele acaba livrando as mães, às vezes, de uma irritabilidade na maternidade, né? Paulo, e aí a gente entra no terceiro aspecto, a gente falou do biológico, do psicológico, e aí existe o transcendente, que é esse universo assim, dos valores, né? Dos nossos valores. E, assim, numa sociedade como a gente vive hoje, a gente fala que é uma sociedade assim do desfrute, né? Então, eu existo para desfrutar, eu existo Uhum, para ter prazer, eu existo para fazer o que eu quero. Esse ser humano olha para um filho com qual olhar? Com o olhar de você é um obstáculo para a minha felicidade. uhum, Então, por exemplo, eu tô com meu filho, eu tô primeiro que ele não pediu para nascer, né? Eu que o fiz, né? Eu uhum, que o trouxe ao mundo, então ele é minha responsabilidade. Só que eu passo a olhar para esse filho como se ele fosse um obstáculo para as coisas que eu quero fazer. Eu abri uma caixinha de pergunta, essa última que eu abri, eu escrevi assim, o fardo, né? Mas é uhum. porque tinha uma música tocando, né? E a música dizia, o fardo de andar sem sentido. E aí alguém colocou assim, eu tava só escrito o fardo, aí a pessoa falou assim, o cuidado dos filhos, né? Cuidar dos filhos. Era um fardo. Ouvi. Então, assim, é bem complicado porque isso demonstra uma hierarquia de valores. Uhum, É uma pena, na verdade. Então, se a gente está vivendo numa sociedade, num mundo em que o objetivo é o hedonismo, é simplesmente eu ter prazer o tempo inteiro, é óbvio que eu vou passar a enxergar o filho como um obstáculo. E é isso que as uhum, pessoas estão fazendo. Elas olham para o filho, elas não se interessam por estudar, por entender o que é um filho, e isso vai gerando uma série de problemas. A gente sabe também no livro Educar na Curiosidade, né? Inclusive, uhum. curiosidade não é nem a melhor palavra, né? Porque é educar no assombro, né? Aham. No deslumbre, né? É maravilhoso esse livro. Não, é fantástico. Ele, ele coloca muito isso de você, de que o principal fator que melhora o desenvolvimento da criança é o vínculo com o principal cuidador. E hoje o que as pessoas têm feito, infelizmente, é isso. Não tem principal cuidador assim da família, digamos assim. E aí você também bem colocou, e eu queria deixar isso claro também. Eu falei sobre isso na palestra. O meu objetivo, e eu tenho certeza que é o seu também, quando a gente fala sobre essas coisas, não é lançar um peso sobre as costas de ninguém.
Se a sua Uhum. circunstância exige que você trabalhe, você, uma mulher, né, e tal, trabalhe, né? A sua família precisa, ponto final, né? Uhum. Se você não trabalhar, não vai ter comida, não vai ter, né, um lugar para morar, não vai ter saúde, não vai ter, enfim, isso exige de você. Agora, você, enfim, a família, né? E aí eu falei da mulher aqui, mas obviamente que a responsabilidade eu chamo a atenção maior, mais ainda do homem, Que é né? ele que Porque ele, providencia. exatamente, Uhum. cadê esse cara, né? Então o casal, enquanto pais, eles têm que repensar, né? Repensar o estilo de Uhum. vida, repensar o que pode ser feito para que haja um dos dois como um principal cuidador ali, sendo essa presença que você falou, na vida do filho. E além dessa presença, não é uma presença de qualquer jeito, mas a presença de Uhum. alguém que entende que os filhos fazem parte, talvez, das coisas mais altas, mais elevadas nessa hierarquia de valor, e isso exige de mim um estudo, isso exige de mim paciência, isso exige de mim entender melhor o meu filho. E como é maravilhoso, né, Paulo? Você deu um exemplo ótimo, que é, se eu estudo, se eu paro para estudar a antropologia, se eu entendo o que é uma criança, e eu chego e tá meus filhos jogando o papel para cima, eu entendo que aquilo é o normal para aquela faixa etária, porque o que está na dianteira ali é a razão, é que deixa bem claro aqui que a razão que nós estamos falando é no sentido de relação, né? Então, por exemplo, Uhum. qual é a razão de 4 sobre 2, né? É a relação de um com o outro. Então, a criança Uhum. está testando. Ela quer saber se aquilo Uhum. quebra, se aquilo cabe não sei aonde, se aquilo Uhum. voa. Ela descobriu que existe um mundo lá fora, né? Então, ela está testando, ela está conhecendo, ela está explorando esse mundo. Se ela não fizesse isso, aí sim que a gente ia ficar preocupado, Uhum. né? E realmente, a gente faz alguns diagnósticos, né? Quando a gente percebe que a criança Uhum. está... O autismo, por exemplo, né? Uma Uhum. criança em si mesmada, uma criança encerrada no próprio mundo, né? Até a palavra vem daí. Então, olha como uma impaciência pode ser resolvida pelo estudo. Agora, Uhum. um estudo, e aí eu né, até já caminhando aqui para o fim, o estudo que é motivado pelo quê? Pelo amor. Né? O Uhum. que é o amor? O Ortega Gasset, que é aquele mesmo autor que o pessoal já conhece, da frase Eu sou eu e minhas circunstâncias, ele fala de uma alma permeável. O amor, ele tem que gerar isso em nós. O que é uma alma permeável? É uma alma aberta para a realidade. Eu entendo, eu estou aberto para a realidade de quem meu filho é. Eu estou Uhum. aberto para a realidade do ser do meu filho. O ser do meu filho, ele pede cuidado. Ele pede essa vontade auxiliar. Ele pede a autoridade enquanto alguém que caminha junto, alguém que direciona, né? Se Uhum. a pessoa não entender o amor nessa complexidade, nessa inteireza, vai achar que amor é só sentimento, que é só ir lá ficar abraçando o filho, né? Eu sinto muito, mas uma compreensão muito baixa do amor, né? E é isso que vai Uhum. motivar a gente. Então, não é à toa que as pessoas têm essa vontade fraca, porque se ele está entendendo que o amor é o sentimento está lá embaixo, né? Mas o que move a nossa Uhum. vontade é essa compreensão superior do amor, e isso sim vai gerar uma diminuição até da irritabilidade, e porque você vai estudar, você vai entender seu filho, e você vai estar aberto para a realidade de quem os seus filhos são, do que uma criança é. Perfeito. É isso mesmo. Acabou que a gente falou mais de filho, né, Saulo? Foi Ótimo. mas muito bom, perfeito, perfeito. Eu concordo totalmente. Acho que é isso mesmo. É, eu acho que, como diz você, o amor lança fora todo medo. E aí parece algo muito romantizado, né? Nem romântico, não é romantizado, mas é o amor nesse sentido, né? De você conseguir entender a realidade de cada circunstância e deixar com que ela invada você, né? Vamos dizer assim. É isso que eu estava dizendo ontem com a Paula. Esse é o problema da maternidade, né? Esse condicionamento. O filho dorme, então eu gosto, né, da maternidade, quero ter outro. Não dorme, eu não quero ter outro.
eu não posso viajar, então eu não quero. Então, né? Como é que fala assim, desejos muito inferiores, né? Acho que tem coisas a mais para a gente se elevar e se apegar. Mas eu concordo, essa parte eu bato muito nessa tecla. A gente precisa estudar mais sobre a maternidade, sobre coisas que ajudam, principalmente a antropologia, que salva muitas vidas, né? Se você entender sobre isso. As mães me pedem muito, como é que eu lido com birra? Como é que eu lido com birra? Na verdade, tem toda uma coisa antes, não tem, né, algo único. Eu vou até fazer um aulão de birra. Se inscrevam lá no link da bio falar nisso. Que não tem uma receita, né? Na verdade, são várias coisas prévias que você tem que ir fazendo para que não chegue nesse ponto. Obviamente, também tem algumas coisas que a gente pode fazer ali. Mas o que são essas coisas prévias? São esses conhecimentos que a gente precisa ter, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a mudar essa mentalidade de que tem que estudar sobre a maternidade. E que a gente não pode se apegar, né? Voltando para a gente está falando de paciência, temperança, no nosso temperamento, ou mesmo um diagnóstico, né? Eu sou assim porque eu tô com transtorno de ansiedade. A gente precisa procurar ajuda e precisa buscar ser melhor a cada dia para as pessoas que estão em volta da gente, né? Que a gente ama, para a gente ser um pouco melhor. Então, eu acho que é por aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas querem soluções muito fáceis. A realidade é É. essa. Querem soluções muito fáceis e não há, muitas vezes, um esforço. Por exemplo, às vezes a pessoa vai estudar para um concurso público, faz um esforço hercúleo, estuda coisas que ela detesta durante muitas horas, etc, etc. E aí, quando é para entender melhor o seu filho, quando é para entender melhor o seu cônjuge, não faz esse mesmo esforço. Então, enfim, É verdade. José Maria Escrivá diz, né? Obras é que são amores. Então, assim, Uhum. um dos exercícios que eu faço aqui com meus pacientes me fala aí sua hierarquia de valores, né? Assim, quais são seus valores inegociáveis? E aí rapidamente eles falam assim coisas muito elevadas, né? Muitas vezes falam Uhum. assim Bonita, a resposta certa. Deus, família e trabalho, né? Vem rápido. Assim. Eu falo, tá bom, me conta aí sobre sua rotina. Aí a Uhum. Aí pessoa, tá tudo invertido. aí a pessoa dá uma Uhum. travada, ela entende, assim, né? Uhum. Mas, sobretudo, com os filhos. Acho que você quer amar, né? Com filhos e com o cônjuge, você tem que estar aberto a isso, né? E quando eu digo que o amor lança fora todo o medo, é justamente isso que você falou. Os pés, eles estão firmemente fixados no chão da realidade, no chão da sua Uhum. circunstância. É na prática, é no dia a dia, é nas pequenas coisas. O olho tá olhando para o alto, tá? O alto é o que nos direciona, é o guia, é o norte, né? Eu sei que o norte é ali, mas eu ando Uhum. aqui embaixo, eu ando aqui orientado por coisas de cima. E uma coisa Uhum. também que eu tenho pensado muito, né? E foi até o que eu pensei estudando para essa aula que eu gravei sábado. Eu disse o seguinte: como que você pretende se orientar na sua vida se as coisas que você escolhe para se virem de referência, elas se degradam, elas passam, elas são relativas, Uhum. elas não são estáveis, hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito, né? Então, como Por você isso, pensa tanta desorientação, né? que bússola é essa, né? Então, vamos Exatamente. começar a estudar as coisas que são perenes, o que não passa, o que vem dando certo aí há milhares e milhares de anos, né? E pode falar. Saulo, vai cair. Deixa eu falar uma coisa muito importante que a gente precisa falar. Que a paciência, a gente fala isso muito, a paciência ela vem do amor. Ela não vem da força. Eu sinto muito isso. Eu faço força para ter paciência, já era, né? Ela não vem da força, ela vem do amor. O amor nesse sentido que a gente está dizendo. Então, adorei esse exercício. Vamos todo mundo aí, faz uma hierarquia de valores, faz a sua rotina e vê como é que tá se tá dando match aí na sua rotina com essa hierarquia, porque eu acho que é por aí que a gente vai se orientando melhor e a gente consegue ter paciência, né? Não tem outro caminho. Exato. Paulo, então, ó, agradeço a você, agradeço pelo convite. Eu admiro muito o seu trabalho. Você é uma pessoa Obrigada, igualmente. que traz de fato, essa leveza. Recomendo a todos, vou recomendar lá no meu perfil também, que o pessoal faça aí, né, o seu curso, Maternidade Leve.
E sempre que precisar, nós estamos juntos aí para fazer as lives. Um abraço aí para todo mundo. Perfeito. Faremos outras ainda, porque eu gosto muito também. Muito obrigada pelo carinho, Saulo. Obrigado pela disponibilidade. Beijo para você e para a Luna. Tchau, Valeu, um pessoal. abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Por aqui. Já aceitei o convite dele. Vamos esperar ele entrar. Olá, tudo bem, Olá, boa Saulo? noite. Tudo Tudo bem tranquilo, Paula? contigo? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Tô vendo que você está no consultório aí ainda. É, eu fico aqui porque lá em casa é mais caótico. É mais difícil fazer, entendo. Eu entendo. Putz, te tirei de casa tarde, então, porque aí já são 9h30, né? É, não, mas não tem problema não. É por uma ótima razão, né? Pra Por gente uma ótima razão. tentar deixar o pessoal um pouco mais temperante, mais Isso. paciente, né, Paulo? Vale a pena, vale a pena. Luna vai perdoar, gente. Eu vi que ela Sem tá por dúvida. aqui, Ah, ótimo. tá por aqui. Saulo, e aí, eu tava conversando com o pessoal, não sei se você estava ouvindo. Obrigada, né, primeiro por, né, se dispor. É sempre muito bom conversar contigo. Eu sempre falo que eu gosto demais dos seus posts, das suas artes, né, as coisas que você coloca. Acho você muito sensato. E quando eu pensei em falar em temperança, paciência, seja o que for, foi a pessoa que me veio na cabeça. Não tem jeito, porque você já passa isso pra gente, né? E aí eu estava conversando com o pessoal disso, da gente primeiro explicar um pouquinho o que, que é cada um e a gente, como dois médicos, tentar primeiro começar pela essa parte da doença mesmo, o que, que causaria irritabilidade, né? Quem procurar, eu acho que é um caminho melhor, né? Como a gente tinha combinado. Uhum. Isso, o primeiro ponto, né, Paula? Primeiro, eu até me lembrei hoje de uma resposta que até a doutora Roberta Filgueiras, você conhece ela Uhum, também, né? aham. Eu vi até que você repostou aquela resposta, Achei né? show. Aham. Alguém perguntou para ela assim, se psiquiatria seria uma boa especialidade, etc. E aí eu respondi lançando luz sobre esse conceito que a gente tem de psiquiatria integral, né? Que assim, Uhum. é um nome bonito, né? Psiquiatria integrativa, medicina integrativa, é um nome bonito simplesmente para expor uma realidade, né? Uhum. Se eu, como psiquiatra, você também como minha colega, se a gente se propõe a ajudar alguém, né, a me sentar aqui no meu consultório e atender pessoas, eu tenho que olhar para essa pessoa na sua integralidade, né, no seu todo. Então, Uhum. até para abordar esse tema da temperança, da paciência, a gente tem que buscar todos os aspectos. O aspecto mais básico de todos seria essa questão biológica mesmo. Então, muitas Uhum. vezes, a irritabilidade ou a reatividade, né, a impaciência, ela está associada a algum tipo de transtorno que tem ali sua origem biológica mesmo. Né? Então, é muito comum, já que o contexto aqui hoje é principalmente em relação às mães, né, Uhum. a irritabilidade enquanto um sintoma de um quadro depressivo, por exemplo. E aí a gente se lembra principalmente daquele período ali pós-parto, que é sempre muito difícil para a mulher, né? Em que Uhum. podem aparecer alguns sintomas depressivos, né? Então, além da irritabilidade, da falta de paciência, a gente percebe também um humor deprimido, um certo desânimo, uma diminuição da energia, e aí pode vir junto também crise de choro. E se esses sintomas forem leves e autolimitados, né, principalmente ali até as 2 semanas pós-parto, a gente está diante aí de um quadro de blues puerperal, né, que é Uhum. bastante comum, e até 85% das mulheres podem vir a ter esse quadro, que é um quadro autolimitado, e aí com o passar do tempo isso vai melhorando e aí as coisas voltam ao normal. Agora, se isso persiste aí, ou se agravam os sintomas, né, dependendo da gravidade dos sintomas, aí a gente já está diante de um quadro de depressão pós-parto. Né? Então, se a pessoa, né, se a puérpera tiver nesse contexto aí já de pós-parto e a irritabilidade vir acompanhada desses outros sintomas, a gente tem que pensar inevitavelmente ou no blues puerperal ou na depressão pós-parto. A gente pode, fora Uhum. do contexto ali de pós-parto imediato, a gente pode pensar num quadro depressivo mesmo, né, assim, Uhum. comum, em que a irritabilidade é um dos sintomas.
Mas aí ela não viria sozinha, viria também com esse humor persistentemente triste, né? A gente fala de uma tristeza que não tem uma causa, ela não é reativa a nenhum acontecimento, simplesmente uma tristeza, uma angústia que vem e ela tem uma gravidade maior do que o normal, uma duração maior do que o normal, né? Ela é persistente e ela vem acompanhada também de outros sintomas, como alteração do sono, alteração do apetite, né? A anedonia, que é essa incapacidade de experimentar prazer em atividades ou situações que eram previamente prazerosas para essa pessoa. Então, a pessoa sempre gostou daquela atividade e, de repente, ao fazer aquela mesma atividade, ela não experimenta prazer. Então, nesse ponto, se a irritabilidade vier acompanhada de estudo, então a gente vai pensar num quadro biológico, de depressão, né? Outro quadro bastante comum é quando está associado à ansiedade. E aí a ansiedade, ela tem um fundamento biológico bastante interessante, que é quando a gente tem uma região que ela é mais profunda, né, mais central, que seria o sistema límbico, né, que é o sistema das emoções. Lá no sistema límbico, a gente sabe que tem um órgãozinho chamado amígdala, e que essa amígdala ela é responsável pelaquela relação de luta ou fuga, que o pessoal conhece lá do ensino médio, que em funcionamento normal, né, diante de uma ameaça à minha vida, né, se os meus sentidos captam, por exemplo, a presença de um animal feroz, de uma onça, de alguma coisa assim, e isso chega para a amígdala vai reagir. E aí ela não vai permitir que esses estímulos cheguem lá para o córtex pré-frontal, que é a região da inteligência, da reatividade, né, propriamente dita. Então, quando a gente está diante de um quadro de ansiedade patológica, a gente começa a ter uma hiperreatividade desse sistema do medo e a gente começa a interagir com as pessoas do nosso dia a dia, né, com os nossos filhos, com o nosso marido, como se fosse uma espécie de onça, assim, como se fosse uma ameaça à minha vida. E aí, quando o meu filho faz alguma coisa, quando a minha esposa faz alguma coisa, eu acabo reagindo a ela, né? Com agressividade, com a resposta maldada, né? Assim, sem pensar. Porque realmente, se a gente for olhar da parte biológica, não é muito o córtex pré-frontal, não é a região da inteligência que está na dianteira, mas a região mais baixa até, né? Assim, em complexidade, é a Mais região primitiva, assim, né? mais primitiva, muito semelhante à resposta dos animais, né? É ela que está ali na dianteira. E aí eu dou uma resposta atravessada, eu me irrito com o som, né? Às vezes o marido não pode nem... O jeito que o marido abre a porta, aquilo ali já te irrita e a mulher já fica preparada O ali jeito para... que ele mastiga, tem paciente que me fala isso. Ai, mastiga fazendo barulho, pra que isso? Eu já vi paciente reclamar da forma que respira, Paulo. Ah, também. Aí fica difícil, né? Aí fica complicado, porque a gente precisa disso, né? Fica difícil, dá vontade de rir até, né? Mas é caótico, né? Exatamente. Então, assim, são reações e é importante lembrar, né, que assim, essa região da amígdala, essa região mais primitiva e reativa, ela não está no nosso controle, certo? Então, é uma parte involuntária. Então, acaba que isso vai acontecendo. Eu lembro muito também de um exemplo que o Ítalo deu de um casal que estava em vias de separação e quando ele foi ver assim, na rotina do casal, era porque o homem tinha trocado a sua escala de trabalho e aí ele não conseguia se alimentar, então ele passava muito tempo em jejum. E aí Uhum. quando ele chegava em casa, ele já estava muito irritado, né? Assim, ele já estava com essa irritabilidade exacerbada e o fundo era biológico, era simplesmente porque o Fome. rapaz não estava se alimentando, estava com fome, chegava muito irritado ali para se relacionar com a sua esposa. Então, isso naturalmente gerava muitas brigas. Então, você Uhum. vê, tem questões muito básicas, assim, muito biológicas, que podem gerar esse quadro de impaciência, de irritabilidade, até de agressividade, né, com as pessoas Uhum. que a gente se relaciona. Então, o primeiro passo assim, para abordar esse tema seria a pessoa descartar esses aspectos biológicos mesmo.
Uhum. E uma coisa que eu vejo muita dúvida é assim, até que ponto é normal uma ansiedade, até que ponto uma tristeza é normal, eu acho que isso é importante a gente falar. Você começou pela parte da depressão, né, dos sintomas depressivos em geral, tanto pós-parto quanto uma depressão comum. Eu acho que eu sempre friso a importância. As pessoas pensam em choro, né? Mas eu acho que o sintoma, o pilar da depressão é a anedonia, a perda da capacidade de sentir prazer, né? Isso que as pessoas têm que observar mais. Eu amava ir na academia, agora para mim não faz muito sentido. E os sintomas neurovegetativos associados, né? Então, interferiu no meu sono, interferiu no meu apetite, eu emagreci, tô dormindo menos, porque. E também a intensidade, o tanto que isso atrapalha o seu dia a dia. Eu tô rendendo menos no meu trabalho. Então, isso eu acho que são coisas que chamam a atenção para um quadro patológico que precisa procurar ajuda. A gente vai falar daqui a pouco de quem, né? E em relação à ansiedade, eu acho que o que chama atenção, primeiro são as mudanças. Então, normalmente, quem tem transtorno de ansiedade é uma pessoa que tem uma ansiedade de base de longa data, né? Então, ela já conhece, ela já convive com a ansiedade, mas quando há uma mudança desse padrão, principalmente de intensidade, né? Aquilo se intensifica e também começa, o comportamento muda nesse sentido, e também começa a atrapalhar as atividades, porque quando o transtorno de ansiedade se instala, a pessoa dá uma paralisada, né? Ela fica extremamente ativa, mas ela não consegue colocar para frente os planos que ela faz. O ansioso tem um pouco isso quando é de base, não é o transtorno, mas isso fica mais evidente, né? A pessoa fica patinando ali, não consegue programar nada e fica mais irritada. E isso que você comentou da fome, eu acho que é outra coisa interessante. As pessoas têm dificuldade de reconhecer o que está acontecendo com elas, né? E isso fica aquele barulho aqui e gera uma certa angústia, né? Então, às vezes é fome, às vezes é sono, até uma criança, eu falo, às vezes até uma criança se expressa melhor que a gente porque ela chora, né? Quando ela está com fome, quando ela está com sono. E o adulto fica ali com aquele negócio, ele não sabe se é fome, se é sono, se é raiva, se é ciúmes. E às vezes até um medo de nomear, né? Esses dias eu atendi uma paciente, não, porque o marido tem um outro filho, e aí ele fica com o filho, aí eu fico assim, um pouco preocupada. Eu falei, não, isso aí se chama ciúmes, você tá com ciúmes. Não, não é ciúmes. Eu falei, a gente tem que dar nome, né? Para as coisas, porque senão a gente fica com aquele negócio ali, como é que a gente combate algo que a gente não sabe nem o que é, né? Então eu acho que essas são as diferenças para até quando é normal e quando a gente deve procurar ajuda, né? Isso. Em relação à ansiedade, eu sempre digo, né? Porque o diagnóstico da ansiedade ele é dimensional, né? Assim, para o pessoal entender, assim, tem doenças que ou você tem ou você não tem, né? Então, assim, câncer ou você tem ou você não tem. Mas tem doenças que não. Por exemplo, pressão alta, né? Hipertensão arterial sistêmica. O normal da pressão não é que ela seja zero, né? A ausência de pressão, você está morto. Mas que ela Hum, fica ali até certo ponto. Então, a ansiedade funciona dessa mesma forma. Então, o normal não é que a gente tenha zero de ansiedade. A gente tem que ter alguma coisa de ansiedade, né? Mas essa ansiedade uhum, benéfica, né, que a gente chama de adaptativa, é aquela ansiedade que te leva a um comportamento de preparação ou cautela, né? Então, sei lá, a professor marcou uma prova, você está ali super, já começa a ficar com a barriga, com frio na barriga, suor nas mãos, tremendo, um pouquinho de taquicardia, mas aquilo ali te leva a deixar de ir para uma festa e estudar, por exemplo. uhum, Então, nesse ponto, ela foi positiva, te levou a um comportamento de preparação. Agora, se a partir do momento que essa ansiedade começa a gerar um comportamento de esquiva, que seria fugir da situação, né? Então, você precisa da uhum, prova para formar na faculdade. E aí você começa a faltar as provas. Então, é uma esquiva, né? Ou o que você, né, bem colocou, que é a paralisação, né? Então, diante do que eu uhum, tenho que fazer, eu paraliso. Então, se o pessoal aí está escutando a gente, se começar a perceber que tem isso na vida, principalmente um prejuízo funcional, né? Não conseguir fazer as coisas que eles precisam fazer no dia a dia, e então aí já está na hora, né, de procurar ajuda. uhum. E a ajuda, Saulo, as pessoas também ficam nessa dúvida, né? Eu vou num psicólogo, vou num psiquiatra, eu vou num clínico primeiro. O que você pensa disso?
Nossa, Paula, essa pergunta é complicada, porque eu diria que é muito operador dependente, assim, para ser totalmente sincero. Também Porque, acho. assim, nós estamos aqui entre, né, dois psiquiatras, mas a gente sabe que, infelizmente, a psiquiatria moderna, ela, como eu disse na resposta lá para a doutora Roberta, né, parece que atualmente ela migrou para o pêndulo foi todo para um lado de uma psiquiatria estritamente cientificista, Uhum, medicamentosa, que a gente sabe, né, uhum, que a medicação é fundamental em alguns casos, mas tem que olhar com cuidado isso, né? Porque, por uhum. exemplo, um quadro depressivo leve, a gente poderia entrar com a psicoterapia Psicoterapia, primeiro, atividade física. atividade física. Exato, então poderia fazer Uhum, isso. Então não sei, eu não sei como é que é aí, mas aqui o pessoal tem uma tendência assim de às vezes já entrar com a medicação e tal, né? uhum, Então, assim, eu digo sempre, né, que o bom psiquiatra, ele sabe encaminhar, né, no momento certo para o psicólogo, e o bom psicólogo sabe encaminhar também no momento certo para o psiquiatra. Então, mas fato é, alguma ajuda deve ser procurada para investigar isso, né? E uhum, também, com certeza é da sua prática, né? Mas tem muitos psiquiatras que não fazem isso, é pedir exames, né, laboratoriais. uhum, Quantas vezes ali a gente, essa irritabilidade, às vezes não pode ser uma vitamina B12 baixa, uma uhum. vitamina D baixa, Hipertiroidismo. hipertireoidismo, né? Então, isso Uhum, a gente pede aqui, né? Eu peço sempre, você pede sempre. Então, é muito operador dependente. eu Mas concordo. né, eu diria assim que a pessoa tem que procurar ajuda, não inventa de ir para Dr. Google e ficar lá Uhum. pesquisando que a coisa vai se complicar mais e corre o risco de se agravar, né? Exatamente. Eu concordo totalmente, acho que é operador dependente, mas assim, eu acho que o bom profissional também sabe a hora de encaminhar, mas eu penso que num quadro mais arrastado, ou então que está muito intenso, o ideal seria procurar um psiquiatra inicialmente, um bom psiquiatra, justamente para essa exclusão de causa orgânica, para a gente pedir exames e tal. Se for leve, a gente vai encaminhar para psicoterapia, certamente. Se for grave, pelo menos eu faço assim, dou uma melhorada inicial, encaminho para psicoterapia também, assim, a grande maioria dos casos. Então, acaba que a gente caminha junto, mas talvez essa triagem inicial seja interessante isso. Mas eu concordo, o importante é pedir ajuda, né? Que vai ser encaminhado para o lugar correto se for um profissional bom. Uhum. Sem dúvida. A gente tem que excluir essa primeira dimensão, né, humana, biológica. É, Ô, Saulo, e em relação aos transtornos adaptativos, o que que você pensa em relação à irritabilidade? O que que é, né? Isso, normalmente é quando acontece algum evento estressante, alguma mudança assim, muito importante na vida da pessoa e, como o próprio nome diz, ela tem essa dificuldade de se adaptar a esse novo contexto. E acaba que esse novo contexto gera um estresse muito grande, né? Então, às vezes uma perda de emprego, né? Às vezes a própria mudança, a própria maternidade ou paternidade, Uhum, um divórcio, né? Uma mudança de cidade, alguma coisa desse tipo e aí que os sintomas começam a aparecer, como a irritabilidade, como a própria tristeza, né? O humor disfórico, né? Que a gente costuma chamar também. Então, isso aparece e resolvido o estresse, né? Dentro de 6 meses, né? Como tem lá nos critérios, resolvido esse fator estressante, e aí o transtorno desaparece, que é uma forma uhum. de também identificar e diferenciar de outros quadros psiquiátricos mas também é um dos mais comuns que a gente encontra, né? O transtorno adaptativo. É muito comum. É muito comum. E às vezes é difícil de você diferenciar de uma depressão reativa, alguma coisa assim, né? Isso. É difícil, mas o importante é, nesses casos de mudanças, eu vejo muito na maternidade. A pessoa tem uma dificuldade de pôr aquela nova vida, aquela nova rotina, aquela, às vezes muda até a dinâmica conjugal um pouco, né? A pessoa fica com dificuldade em levar tudo isso e, de novo, não consegue reconhecer os sintomas, que às vezes, de fato, está com um transtorno. E também eu acho que é necessário procurar ajuda. Uma vez excluído essas causas, né, que a gente sabe que são causas tratáveis, e isso fica mais fácil, mas a gente sabe também que tem algumas pessoas que são irritáveis, assim, de sempre, né? Eles têm esse perfil mais irritável. Pode ser pela personalidade, pelo temperamento,
que você acha disso, Saulo? Isso. Então aí a gente sabe, né? O ser humano ele não é só matéria, né? Ele tem outras coisas. Aí quando a gente entra nessa parte imaterial, que aí cada pessoa chama de uma forma, né? Pode chamar de psique, de mente ou de alma, mas fato é que a gente também tem esse componente que é imaterial em nós. E desse componente imaterial, a gente tem o componente mineral, né, como a gente fala, que é o temperamento. E o pessoal adora a teoria dos quatro temperamentos, né, que realmente é muito interessante. Eu E adorei a sua sequência de lives sobre isso, a jornada, né? isso. Muito legal a forma que você explicou, adorei. E eu até foi sábado agora, eu gravei uma palestra que eu fiz aqui, foi até sobre os quatro temperamentos na relação com os filhos, né? E Olha que legal. aproveitando aí que você também está fazendo, né, essa série de lives Uhum. também sobre maternidade leve e tal. Então, foi super interessante, assim, o pessoal ficou muito curioso para entender, né, sobre os temperamentos. E basicamente é isso, né, é um componente mineral da parte imaterial nossa, né, que nós temos. Então, Uhum. é uma certa tendência que a gente tem de reagir a determinadas situações. Então, o temperamento é esse filtro que fica entre nós e o mundo. Então, tudo que me acontece, né, as situações que me acontecem, que tem uma determinada carga afetiva, André, os dois fleumáticos mais divos do Insta. por Ai, falar nisso, André. a live com o André foi muito boa, eu acompanhei. Demais, né? Demais. Eu coloquei no Nossa, YouTube hoje, sério, foi muito boa, eu também achei. Quem não é, assistiu, assista, porque vale a pena. Ela é demais. Foi muito vale boa. muito a pena. E então, o temperamento é esse filtro, né, que existe entre eu e o mundo. Então, tudo que me acontece, né, a carga afetiva das situações, ela chega e antes de chegar até mim, né, entre aspas, ela passa por esse filtro. E a depender desse filtro, né, ou seja, dependendo de qual é o meu temperamento, eu posso ter uma tendência maior ou menor a reagir, né, a ter Uhum. essa reação mais, essa irritabilidade. Dentre os quatro temperamentos, bom, a gente já sabe qual é o que tem a maior tendência O que a queima. o que queima. O bateu, levou, o famoso bateu, levou, né? E, Uhum. e eu não, nem posso falar muito, não, que eu sou casado com uma colérica, né? Mas uma E eu vi colérica, hoje, a filha também é? estamos com essa suspeita aí. Aparentemente, sim. Isso. Aí eu vi ela fazendo um bolinho assim, não. É, Aí a aluna colocou. ela tem ali os traços, né? Então os temperamentos de cima, né? Então, o colérico e o sanguíneo, eles têm essa tendência da expansão, né? Então, naturalmente, eles estão mais, têm mais facilidade para reatividade ou para irritabilidade. Nesse caso, o colérico, por ter o componente seco, né, e resistir mais, ele tem essa tendência de ser mais irritado. Então, o colérico, assim, né, ele lida muito com o problema da ira e ele tem mais predisposição para isso. Então, os coléricos têm que ficar mais atentos, porque justamente a ideia de estudar temperamento não é simplesmente para aquilo virar uma desculpa, né, e falar assim, ah, não, sou irritada porque eu sou colérica, né? Não, Uhum. pelo contrário, você já sabe que aquilo ali é uma tendência que você tem, então você estudou isso, você aprendeu sobre isso, justamente para que você se antecipe às suas reações e você passe a superar a parte ruim, né, as características ruins do seu temperamento. Uhum. E é legal isso, mas me fala assim, na sua prática, você observa que as pessoas conseguem fazer isso, colocar isso em prática diante do conhecimento, ou precisa de uma maturidade, ou precisa de algo maior, que a gente está falando de matéria, para você se apegar? O que você tem visto em relação a isso? Então, aí quando a gente vai falando sobre virtudes, né, sobre temperamento, sobre personalidade, a gente começa a entender qual é o lugar de cada coisa, né? Então, eu entendo que o temperamento é o meu filtro, é a minha tendência. Só que eu tenho várias tendências. Eu tenho a tendência do temperamento, eu posso ter uma tendência biológica, por exemplo. Eu posso ter uma Uhum. predisposição
a agressividade, como a gente conhece, né, em alguns casos. Eu posso ter uma predisposição ao alcoolismo, enfim, a uma série de coisas. Só que isso é mais um componente em mim. Só que o que de fato me torna humano é justamente a capacidade de escolher, mesmo diante das tendências que eu tenho. Então, quando a gente fala em virtude, tem dois aspectos que a gente tem que fortalecer. Em primeiro lugar, é o ordenamento pessoal, né, que a gente fala, que é entender que há uma hierarquia em nós. Né? Então, eu tenho o intelecto, eu tenho a vontade e eu tenho as emoções. Dentro desse aspecto das emoções, aí a gente tem tudo isso que a gente está falando, né? Os sentimentos, as emoções, aquilo que algumas pessoas chamam de instinto, né? Mas para o ser Uhum. humano não cabe Não muito tem muito. Uhum. isso. Então, ela nessa hierarquia, o intelecto está em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu tenho que, por exemplo, fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos falando, nós estamos trazendo conhecimento para as pessoas. Elas têm que entender o que é mais valioso. Elas têm que entender o que é mais importante. Então, por exemplo, na relação com meu filho, se eu estou sempre irritado e reativo, e ele convive comigo desse jeito, isso é um bem? É isso que eu quero? Para mim isso é normal? Ou eu tenho que procurar lutar contra isso, ou de alguma forma aprender uma forma de não ser assim? Então, a primeira coisa, você tem que fazer um juízo de valor sobre o Uhum. comportamento. Porque senão, a sua tendência, né, aquilo que você faz sem pensar, ele para você, não, tanto faz, isso aqui para mim não tem nenhum problema. Então, de fato, o primeiro ponto é lançar luz sobre, utilizando a razão, né? Para você saber Uhum. qual é um comportamento desejável e qual não é. E segundo lugar, né, seguindo essa hierarquia, né, de intelecto, vontade e emoções, a gente tem que fortalecer a vontade. Fortalecer a vontade é fazer com que ela esteja submissa ao intelecto. Né? É a primazia do intelecto. Então, ela tem que começar a querer andar nessa direção. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz isso contrariando a nossa vontade em pequenas coisas, que é, por exemplo, o que o Uhum. Ítalo faz, né, nos Banho exercícios gelado, físicos. café sem açúcar. Exato, porque as pessoas acham que essas pequenas coisas não fazem diferença, mas faz uma enorme diferença, uma Uhum. enorme diferença. Porque a gente, o homem moderno, nós que estamos vivendo nesse tempo, a gente é acostumado assim com muitas coisas muito boas, assim, muito gostosas, que não são Uhum. um mal em si mesmo, mas o problema é você acostumar com isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, E não tolerar um mínimo desconforto. perfeito, perfeito. Então, é ar-condicionado, né, em todos os lugares. Uhum. É o tênis mais confortável do mundo. Por exemplo, nos alimentos, quando a gente fala, inclusive, de temperança, a temperança ela é a virtude moderadora dos apetites, né? Então, Uhum. a gula deve ser moderada pela temperança. Então, por exemplo, os alimentos, eu só como aquilo que é muito saboroso. Então, Uhum. o próprio exemplo do café, né? O café ele já tem um sabor ali dele e que não é exatamente assim, não é doce. Aí você vem com Uhum. açúcar e joga em cima daquilo ali, você tá, para quem gosta muito de café, quem entende de café, é quase uma, você está Uhum. pervertendo ali o café. Mas, por exemplo, conviver com o sabor amargo, né? Uhum. Para muitas pessoas isso é assim impensado, tamanha fraqueza de vontade. O banho, por Uhum. exemplo, se não tiver na temperatura lá muito quente, a pessoa não toma nem banho. E aí Uhum. a ter a vontade muito fraca. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você não consegue direcionar suas atitudes para aquilo que você mesmo considera que é um bem. Aí você inverte a hierarquia, a vontade fica acima do intelecto, né? Você fica à Exato. deriva de sentimentos, né? Só faz o que é gostosinho. Aí a Perfeito, gente explica a gula, a gente explica até. Vai de gula a traição, né? exato. Quando ele fala lá de moderar os apetites, é moderar os apetites que tem a ver com o corpo e que normalmente eles existem para a autopreservação do homem. Então, a alimentação, o sono e o prazer sexual, por exemplo.
nenhum desses é um mal em si mesmo. Tanto que as virtudes, o objetivo da virtude não é acabar com aquilo, né? Não é tipo assim, que a gente não tenha prazer sexual, ou que a gente não tenha um prazer ali com o alimento, ou com a bebida, uma coisa assim. É simplesmente para que isso não seja o guia, digamos assim, que não tenha, que os seus impulsos, que as suas emoções não sejam quem tem a rédea da sua vida. Porque aí o grande problema, aí a gente já cai no outro tema, que é a personalidade. Se a gente entender a personalidade enquanto estrutura narrativa, ou seja, todos nós aqui, cada um de nós, está escrevendo a sua própria biografia com o quê? Com pensamento ou com ação? Com ação, né? Com a ação que a gente escreve a nossa biografia. E aí, se as suas ações são condicionadas pelas suas tendências, pelo seu temperamento, pela parte ruim, né, do seu temperamento, ou por esses confortinhos, né? O que é mais aprazível para mim, o que é mais fácil para mim, o que é mais gostoso, qual história que eu vou acabar escrevendo, né? Eu e você, por exemplo, a gente não acorda para ir para o consultório, né? Se o filho chora à noite, é mais confortável para mim continuar dormindo. Então eu não levanto, não cuido. Eu tenho que educar o meu filho, é uma dificuldade também. Ele vai me irritar e tal. Então, aí eu pego e não Promete faço fazer isso. uma live e não tá afim, não faz a live. Exato. Sofre Né? um acidente. É verdade. Mas então, aí o que vai acontecer? A minha personalidade, a narrativa, a história pessoal que eu estou escrevendo, ela começa a ser uma história que não é minha, que não é pessoal, mas é uma história, olha que coisa triste, é uma história que meio que um animal pode escrever. Porque o animal, sim, é refém dos seus instintos. Ele, sim, faz só o que o instinto manda. E aí, mas tudo bem, porque essa é a natureza dele. Ele não está traindo a própria natureza. Mas nós, seres humanos, não. Então, assim, se eu tivesse que falar aí duas coisas. Primeiro é estudar o assunto, é escutar uma live como essa, por exemplo, né? E segundo, fortalecer a vontade. Pequenas contrariedades no dia a dia vão fortalecendo a sua vontade e a sua personalidade. Perfeito. Saulo, eu vou puxar para a maternidade, que você sabe que eu estou nessa linha aí. Não só agora, nem tudo está perdido, a gente consegue educar a nossa vontade agora, né, com essas pequenas contrariedades e com esses, como diz a Mila, tirando os automimos, cada um chama de uma coisa, mas no fundo é a mesma coisa, né? Mas eu acho que a gente também tem esse papel enquanto educador, né, de educar a vontade da criança. E toda vez que eu posto alguma coisa que eu não sou muito a favor da disciplina positiva, chove de perguntas para mim, de críticas, de pessoas a favor da disciplina positiva me descascando, falando que eu não conheço, que eu não posso falar e tal. Realmente eu já li bastante, já estudei muito, eu sempre falo que eu faço jejum de opinião, como diz o Ítalo, do que eu não estudei. Não sou uma estudiosa do assunto, eu não me dedico a isso porque eu não me identifico, mas para mim é justamente esse o ponto negativo da disciplina positiva. Ela enfraquece a vontade. E aí, eu já discuti com tanta gente que levanta a bandeira da disciplina positiva e eles me falam assim, não, ela não enfraquece, porque ela não deixa a criança à deriva, ela dá duas opções, por exemplo, você quer escovar o dente com a escova rosa ou amarela? Isso enfraquece, porque hierarquicamente, eu quero ouvir sua opinião também, mas a minha é que assim, hierarquicamente, o intelecto dela ainda não está pronto. Para que uma criança, ela não tem a parte cognitiva formada para que o intelecto tome uma boa decisão. Então, o educador, a gente, né, nesse caso, a gente precisa ser a vontade auxiliar, é papel do pai, é obrigação, é dever, não é? Não é que a gente quer. É o nosso dever ser essa vontade auxiliar. Fazer boas escolhas, porque, óbvio, se o adulto fica escolhendo só o que é gostosinho, imagina a criança, né? Exato. Quer dormir até mais tarde, quer comer só o que é gostosinho e tal. Então, se a gente fornecer essas opções, ainda que seja restrita, ela não tem o intelecto possível para isso e ela vai entender que tem. A gente vai estar falando que tem, porque você está dando opções, ela vai entender que ela tem. E aí ela começa a fazer escolhas ruins
e a gente está sendo negligente. Nossa, o pessoal da disciplina positiva está desmaiado uma hora dessa. Mas essa é a minha opinião. Tem muita coisa legal na disciplina positiva. Até assim, da família ler sobre ela, para ter uma dinâmica legal. Mas assim, levar ela a ferro e fogo, a fundo, eu acho que é uma falta de conhecimento dessa hierarquia que você disse, que futuramente a gente vai ter uma vontade enfraquecida, consequentemente, pode ser que seja, vai acabar levando a uma personalidade enfraquecida. E assim, a personalidade, a gente sabe, é tudo, né? A personalidade é o que a gente escuta, o que fez muito sentido para mim, é o que trata, né? Então, para a gente, psiquiatra é importante, para uma mãe que não é psiquiatra, é ela que vai conseguir formar a da criança, tirar quem estiver ali perto da camada, né? Então, assim, uma vontade fortalecida que assim, a gente quem não tem na vida adulta e faz essa luta para formar, sabe como é difícil. Mas assim, a gente tendo esses conhecimentos, eu acho uma negligência a gente não aplicar nos nossos filhos para que a gente eduque eles com uma vontade fortalecida, né? Para que a hora que o intelecto deles estiver pronto, aí sim a gente pode dar, vamos dizer assim, o poder de decisão para eles monitorizado até um certo momento, depois vai indo. Eu lembro do meu pai falando que é como se fosse um barquinho, você vai vendo ele se distanciando, né? Você vai acompanhando esse distanciamento do barquinho a partir do momento que você for ver esse intelecto. Agora, sim, e como que você observa isso, né? Com quantos anos? Que alguém deve estar se perguntando isso, né? A partir de que idade e tal? Não existe isso, obviamente, mas como é que a gente consegue verificar coisas desse tipo? Com a presença, né? Não tem como, assim, eu sei, posso ser que eu vou deixar algumas mães culpadas, eu mesmo preciso Outro trabalhar, vespeiro. Outro vespeiro. eu preciso trabalhar também, eu sei como é, mas a gente precisa conviver para a gente ir observando a evolução, para a gente conhecendo, para a gente conhecer e ir fornecendo essas ferramentas e a gente fazendo essas mudanças que a gente tem que ser feita, né? Não ficar fazendo companhia para o filho. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Eu não estou falando que não é ninguém para ninguém ler disciplina positiva, é legal, mas assim, não levar isso a fundo. Porque até hoje eu não encontrei uma teoria que abrace tudo e que a gente consiga levar ela a sério, né? E seguir só aquela. Um misto de todas é extremamente interessante, mas, de novo, o que é mais interessante do que qualquer teoria Montessori, não sei o quê, é a personalidade do educador com a presença dele ali, né, sabendo esses conhecimentos que a gente está falando, e reconhecer essas fases para a gente ir passando, né? Perfeito, Paula. E aí, então, assim, a gente chega no básico de tudo, né? Conhecimento antropológico. Você tem que entender. Você está diante de quê? Você está com seu filho na sua frente. Você está diante de quê? Você está diante de um animal que pode ser totalmente condicionado e adestrado? Não. E aí, quem acredita nisso acaba caindo numa educação, né? Porque essa concepção de achar que a criança é um animalzinho, que pode ser totalmente condicionado, ele é uma concepção materialista. E que Uhum, aí vai acabar gerando uma educação mecanicista, né? Que é essa coisa uhum, de adestrar. Bom, não é isso. Eu estou diante de um mini adulto, ou seja, tá. o que seria um mini adulto? Ele já tem o intelecto formado de Uhum, partida, e aí eu posso dar a ele essa opção das escolhas, etc, etc. Então, não. A gente sabe, né, como você bem disse, a gente não tem as idades assim exatamente, mas ele pode pensar assim, do 0 aos 3 anos, o que está na dianteira ali é a sensibilidade, ou seja, a uhum, reunião dos 5 sentidos, né? uhum. Visão, audição, tato, paladar e, e Olfato. olfato. Então a gente tem que tomar conta do quê? Da qualidade e da quantidade de estímulos aos quais a gente expõe os nossos filhos. Então, Uhum, telas, nem se fala. Por exemplo, a música. Foi um bom ponto aqui, a música. Bom, muita gente fala, muita paciente fala assim, não, mas meu filho só escuta música educativa ou música religiosa, né? Que o conteúdo da letra e tal é muito bom. Só que o volume é alto, o ritmo é acelerado e não tem melodia.
Então, não está adiantando para essa criança de 0 a 3 anos, porque o que está chegando para ela é o volume. Então, outra coisa que os pais têm que prestar atenção. Nessa idade, muito mais importa o tom de voz, a expressão facial, do que o conteúdo de conceito que está ali naquela fala, né? Então, até essa idade é mais ou menos isso. Dos 3 aos 6, aí isso já evolui para formar uma afetividade. Então, aquele estímulo que chegava, batia e ia embora, que era só a reação sensível ao estímulo, agora ele permanece um pouco mais. E aí começa a gerar os afetos, né? O afeto. E aí só depois ali, mais ou menos dos 6 anos, é que aí sim se forma o intelecto. E aí sim a criança começa a ter, entender conceitos. Aí sim você começa a fornecer conceitos. E aí seria importante, inclusive, fornecer conceitos claros, né? Principalmente assim, de beleza e de feiura, de bondade e de maldade, de verdade e de mentira. E aí sempre tem alguém que fala assim, Saulo, mas nem tudo que é bonito é verdadeiro, ou nem tudo que é bonito é bom. Ele já está indo para exceção, né? Mas nessa idade, quando a criança está se desenvolvendo, você tem que fornecer os conceitos claros. À Claros, medida... não moralistas, né? Exato. E aí, à medida que ela for crescendo, aí sim ela vai entendendo as nuances que existem entre isso. Mas imagina se você é totalmente relativista. A criança vai navegar pelo mundo, assim, ela não sabe onde é norte e é sul, o que é bom, o que é Totalmente feio. insegura. E aí qualquer pessoa ali que passar já vai convencê-la de qualquer coisa, já que tudo é relativo. Então, esse ponto da educação é fundamental. Um motivo também de irritabilidade que pode gerar nas mães, nos pais, na criação, é você não entender essas fases e aí você exigir da criança uma coisa que ela simplesmente não está na fase de entender. Então, por exemplo, você dá uma regra que é muito aberta, uma regra não, uma ordem, né? Que é muito aberta. Aí a criança simplesmente ela não sabe o que fazer. Tipo assim, arrume os seus brinquedos, né, para uma criança muito novinha. Ela não tem a noção assim, o que é arrumar os brinquedos, né? Não, pegue os brinquedos, né, verdes e coloque na caixinha azul. Aí vamos supor que você dá uma ordem aberta, a criança não sabe muito bem o que fazer, não faz. Aí você fala, essa criança está querendo me irritar, ela está fazendo birra, Tá né? me desafiando. Tá me desafiando, ela nem sabe o que é desafio, né? Assim, ela não tem nem esse conceito. Então aí já entraria uma irritabilidade do pai, que é, na verdade, responsabilidade dele próprio de não conhecer o seu filho, né? E a etapa de desenvolvimento do seu filho. E a antropologia, né? Gente, a antropologia salva. Esses dias, o Ítalo deu um exemplo no curso e aconteceu comigo aqui, eu lembrei na hora. Tava trocando uma das crianças, escutei mais muita gargalhada. Quando eu escuto muita gargalhada assim, eles estão longe de mim, pode ir lá que tá acontecendo alguma coisa. A hora que eu cheguei, eles pegaram um rolo gigante, não um rolo, um saco de papel higiênico com vários rolinhos dentro, tiraram todos, acho que toda criança já fez isso, né? E começaram a abrir, e eles pegavam e jogavam para cima, e eles, sabe quando abre assim, maravilhado com um negócio que ele vai desenrolando e tal. A primeira atitude é você chegar e falar, meu Deus, né? Que caos, acabou o papel higiênico da casa, virou uma bagunça. O conhecimento antropológico te dá essa paz, né? Eles estão medindo. A Eles estão razão medindo o nesse mundo, é sentido. a razão. Não adianta chegar lá e fazer um escândalo. E um escândalo, até eu vejo algumas mães até com conceitos que eles não vão entender. Gente, que desperdício, não sabe nem o que é desperdício. Sabe quanto que custou esse papel higiênico? Umas perguntas genéricas. A criança não entende nada, né? Assim, nada, nada, nada. E eles estavam tão se divertindo, e aí, assim, não é ser permissiva, até porque, assim, não faz parte do meu dicionário aqui em casa. É, assim, é conhecimento antropológico. Eles simplesmente estavam entendendo o que é aquele negócio enrolado, eles estavam medindo o mundo. Então, aquilo me salvou de uma irritabilidade que eu poderia ter tido, né? O que eu fiz? Expliquei, enrolei, mostrei para eles. Deixei até eles apreciarem um pouco.
Então, isso gera uma certa paz, assim, na maternidade, né? Você entender que não é um mini adulto, você entender as fases. Eu sempre falo isso, que as pessoas estudam para, sei lá, para qualquer tipo de coisa que elas vão fazer. Aí a maternidade, que é a coisa mais nobre, mais importante, ninguém estuda, né? Ninguém não, né? Eu tô falando muita gente, mas várias pessoas acham desnecessário que o instinto vai levando, o bom senso. Bom senso e instinto são duas coisas. Uma não existe, a outra não dá para contar no ser humano, né? Então, eu acho isso muito complicado. E eu acho que grande parte da irritabilidade é por desconhecimento. Eu vejo assim, aqui em casa, eu tenho três. Eu tô dando comida para um, outro não quer. Passa 10 minutinhos, esse que não quer começa a comer. Então, assim, se eu tivesse um só, talvez a pessoa ficaria super irritada. E eu não queria aquela hora. Então, assim, é muita coisa por desconhecimento. Eu acho que o conhecimento ele acaba livrando as mães, às vezes, de uma irritabilidade na maternidade, né? Paulo, e aí a gente entra no terceiro aspecto, a gente falou do biológico, do psicológico, e aí existe o transcendente, que é esse universo assim, dos valores, né? Dos nossos valores. E, assim, numa sociedade como a gente vive hoje, a gente fala que é uma sociedade assim do desfrute, né? Então, eu existo para desfrutar, eu existo Uhum, para ter prazer, eu existo para fazer o que eu quero. Esse ser humano olha para um filho com qual olhar? Com o olhar de você é um obstáculo para a minha felicidade. uhum, Então, por exemplo, eu tô com meu filho, eu tô primeiro que ele não pediu para nascer, né? Eu que o fiz, né? Eu uhum, que o trouxe ao mundo, então ele é minha responsabilidade. Só que eu passo a olhar para esse filho como se ele fosse um obstáculo para as coisas que eu quero fazer. Eu abri uma caixinha de pergunta, essa última que eu abri, eu escrevi assim, o fardo, né? Mas é uhum. porque tinha uma música tocando, né? E a música dizia, o fardo de andar sem sentido. E aí alguém colocou assim, eu tava só escrito o fardo, aí a pessoa falou assim, o cuidado dos filhos, né? Cuidar dos filhos. Era um fardo. Ouvi. Então, assim, é bem complicado porque isso demonstra uma hierarquia de valores. Uhum, É uma pena, na verdade. Então, se a gente está vivendo em sociedade, num mundo em que o objetivo é o hedonismo, é simplesmente eu ter prazer o tempo inteiro, é óbvio que eu vou passar a enxergar o filho como um obstáculo. E é isso que as uhum, pessoas estão fazendo. Elas olham para o filho, elas não se interessam por estudar, por entender o que é um filho, e isso vai gerando uma série de problemas. A gente sabe também no livro Educar na Curiosidade, né? Que inclusive, uhum. curiosidade não é nem a melhor palavra, né? Porque é educar no assombro, né? Aham. No deslumbre, né? É maravilhoso esse livro. Não, é fantástico. Ele coloca muito isso de você, de que o principal fator que melhora o desenvolvimento da criança é o vínculo com o principal cuidador. E hoje o que as pessoas têm feito, infelizmente, é isso. Não tem principal cuidador assim da família, digamos assim. E aí você também bem colocou, e eu queria deixar isso claro também. Eu falei sobre isso. O meu objetivo, e eu tenho certeza que é o seu também, quando a gente fala sobre essas coisas, não é lançar um peso sobre as costas de ninguém. Se a sua Uhum, circunstância exige que você trabalhe, você, uma mulher, né, e tal, trabalhe, né? A sua família precisa, ponto final, né? uhum, Se você não trabalhar, não vai ter comida, não vai ter, né, um lugar para morar, não vai ter saúde, não vai ter, enfim, isso exige de você. Agora, você, enfim, a família, né? E aí eu falei da mulher aqui, mas obviamente que a responsabilidade eu chamo a atenção maior, mais ainda do homem, que é né? ele que Porque providencia. exatamente, cadê, Uhum, cadê esse cara, né? Então o casal, enquanto pais, eles têm que repensar, né? Repensar o estilo de uhum, vida, repensar o que pode ser feito para que haja um dos dois como um principal cuidador ali, sendo essa presença que você falou na vida do filho. E além dessa presença, não é uma presença de qualquer jeito, mas a presença de uhum, alguém que entende que os filhos fazem parte, talvez, das coisas mais altas, mais elevadas nessa hierarquia de valor, e isso exige de mim um estudo, isso exige de mim paciência, isso exige de mim entender melhor o meu filho. E como é maravilhoso, né, Paulo? Você deu um exemplo ótimo, que é
Se eu estudo, se eu paro para estudar a antropologia, se eu entendo o que é uma criança, e eu chego e tá meus filhos jogando o papel para cima, eu entendo que aquilo é o normal para aquela faixa etária, porque o que está na dianteira ali é a razão, é que deixa bem claro aqui que a razão que nós estamos falando é no sentido de relação, né? Então, por exemplo, Uhum. qual é a razão de 4 sobre 2, né? É a relação de um com o outro. Então, a criança Uhum. está testando. Ela quer saber se aquilo Uhum. quebra, se aquilo cabe não sei aonde, se aquilo Uhum. voa. Ela descobriu que existe um mundo lá fora. Né? Então, ela está testando, ela está conhecendo, ela está explorando esse mundo. Se ela não fizesse isso, aí sim que a gente ia ficar preocupado. Uhum. Né? E realmente, a gente faz alguns diagnósticos, né? Quando a gente percebe que a criança Uhum. está... O autismo, por exemplo, né? A Uhum. criança em si mesmada, é uma criança encerrada no próprio mundo, né? Até a palavra vem daí. Então, olha como uma impaciência pode ser resolvida pelo estudo. Agora, Uhum. um estudo, e aí eu né, até já caminhando aqui para o fim, o estudo que é motivado pelo quê? Pelo amor. Né? O Uhum. que é o amor? O Ortega Gasset, que é aquele mesmo autor que o pessoal já conhece, da frase eu sou eu e minhas circunstâncias, ele fala de uma alma permeável. O amor, ele tem que gerar isso em nós. O que é uma alma permeável? É uma alma aberta para a realidade. Eu entendo, eu estou aberto para a realidade de quem meu filho é. Eu estou Uhum. aberto para a realidade do ser do meu filho. O ser do meu filho, ele pede cuidado. Ele pede essa vontade auxiliar. Ele pede a autoridade enquanto alguém que caminha junto, alguém que direciona, né? Se Uhum. a pessoa não entender o amor nessa complexidade, nessa inteireza, vai achar que amor é só sentimento, que é só ir lá ficar abraçando o filho, né? Eu sinto muito, mas uma compreensão muito baixa do amor, né? E é isso que vai Uhum. motivar a gente. Então, não é à toa que as pessoas têm essa vontade fraca, porque se ele está entendendo que o amor é o sentimento está lá embaixo, né? Mas o que move a nossa Uhum. vontade é essa compreensão superior do amor, e isso sim vai gerar uma diminuição até da irritabilidade, e porque você vai estudar, você vai entender seu filho, e você vai estar aberto para a realidade de quem os seus filhos são, do que uma criança é. Perfeito. É isso mesmo. Acabou que a gente falou mais de filho, né, Saulo? Foi Ótimo. mas muito bom, perfeito, perfeito. Eu concordo totalmente. Acho que é isso mesmo. É, eu acho que, como diz você, o amor lança fora todo medo. E aí parece algo muito romantizado, não é nem romântico, não é romantizado, mas é o amor nesse sentido, né? De você conseguir entender a realidade de cada circunstância e deixar com que ela invada você, né? Vamos dizer assim. É isso que eu estava dizendo ontem com a Paula. Esse é o problema da maternidade, né? Esse condicionamento. O filho dorme, então eu gosto, né? Da maternidade, quero ter outro. Não dorme, eu não quero ter outro. Eu não posso viajar, então eu não quero. Então, né? São como é que fala assim, desejos muito inferiores, né? Acho que tem coisas a mais para a gente se elevar e se apegar. Mas eu concordo, essa parte eu bato muito nessa tecla, a gente precisa estudar mais sobre a maternidade, sobre coisas que ajudam, principalmente a antropologia, que salva muitas vidas, né? Se você entender sobre isso. As mães me pedem muito, como é que eu lido com birra? Como é que eu lido com birra? Na verdade, tem toda uma coisa antes, não tem, né, algo único. Eu vou até fazer um aulão de birra, se inscrevam lá no link da bio falar nisso, que não tem uma receita, né? Na verdade, são várias coisas prévias que você tem que ir fazendo para que não chegue nesse ponto. Obviamente, também tem algumas coisas que a gente pode fazer ali. Mas o que são essas coisas prévias? São esses conhecimentos que a gente precisa ter, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a mudar essa mentalidade de que tem que estudar sobre a maternidade. E que a gente não pode se apegar, né? Voltando para a gente estar falando de paciência, temperança, no nosso temperamento,
ou mesmo um diagnóstico, né? Ah, eu sou assim porque eu tô com um transtorno de ansiedade. A gente precisa procurar ajuda e precisa buscar ser melhor a cada dia para as pessoas que estão em volta da gente, né? Que a gente ama, para a gente ser um pouco melhor. Então, eu acho que é por aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas querem soluções muito fáceis. A realidade é É. essa. Querem soluções muito fáceis e não há, muitas vezes, um esforço. Por exemplo, às vezes a pessoa vai estudar para um concurso público, faz um esforço hercúleo, estuda coisas que ela detesta durante muitas horas, etc, etc. E aí, quando é para entender melhor o seu filho, quando é para entender melhor o seu cônjuge, não faz esse mesmo esforço. Então, enfim, É verdade. José Maria Escrivá diz, né? Obras é que são amores. Então, assim, Uhum, um dos exercícios que eu faço aqui com meus pacientes me fala aí sua hierarquia de valores, né? Assim, quais são seus valores inegociáveis? E aí rapidamente eles falam assim coisas muito elevadas, né? Muitas vezes falam uhum. assim Bonita, a resposta certa. Deus, família e trabalho, né? Vem rápido. Assim. Eu falo, tá bom, me conta aí sobre sua rotina. Aí a Uhum. Aí pessoa, tá tudo invertido. aí a pessoa dá uma Aham, travada, ela entende, assim, né? uhum, Mas sobretudo com os filhos, acho que você quer amar, né? Com filhos e com o cônjuge, você tem que estar aberto a isso, né? E quando eu digo que o amor lança fora todo o medo, é justamente isso que você falou. Os pés, eles estão firmemente fixados no chão da realidade, no chão da sua uhum, circunstância. É na prática, é no dia a dia, é nas pequenas coisas. O olho tá olhando para o alto, tá? O alto é o que nos direciona, é o guia, é o norte, né? Eu sei que o norte é ali, mas eu ando uhum, aqui embaixo, eu ando aqui orientado por coisas de cima. E uma coisa uhum. também que eu tenho pensado muito, né? E foi até o que eu pensei estudando para essa aula que eu gravei sábado. Eu disse o seguinte: como que você pretende se orientar na sua vida se as coisas que você escolhe para se virem de referência, elas se degradam, elas passam, elas são relativas, Uhum. elas não são estáveis, hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito, né? Então, como Por você isso, quer se tanta orientar? desorientação, né? Que bússola é essa? Né? Então, Exatamente. vamos começar a estudar as coisas que são perenes, o que não passa, o que vem dando certo aí há milhares e milhares de anos, né? E Saulo, vai cair. Deixa eu falar uma coisa muito importante que a gente precisa falar, que a paciência, a gente fala isso muito, a paciência ela vem do amor. Ela não vem da força. Eu sinto muito isso. Eu faço força para ter paciência, já era, né? Ela não vem da força, ela vem do amor. O amor nesse sentido que a gente está dizendo. Então, adorei esse exercício. Vamos todo mundo aí, faz uma hierarquia de valores, faz a sua rotina e vê como é que tá se tá dando match aí na sua rotina com essa hierarquia, porque eu acho que é por aí que a gente vai se orientando melhor e a gente consegue ter paciência, né? Não tem outro caminho. exato. Paulo, então, ó, agradeço a você, agradeço pelo convite. Eu admiro muito o seu trabalho. Você Ah, é uma pessoa obrigada, igualmente. que traz de fato, essa leveza. Recomendo a todos, vou recomendar lá no meu perfil também, que o pessoal faça aí, né, o seu curso, Maternidade Leve. E sempre que precisar, nós estamos juntos aí para fazer as lives. Um abraço aí para todo mundo. Perfeito. Faremos outras ainda, porque eu gosto muito também. Muito obrigada pelo carinho, Saulo. Obrigado pela disponibilidade. Beijo para você e para a Luna. Tchau, Valeu, um pessoal. abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.